Olá, meu nome é Aziz, eu estou aqui em mais um episódio do Desnegócio. Para você que não conhece a gente, é mais do que um podcast de negócio ou de falar de empreendedorismo. A gente quer desconstruir um pouco do que faz sentido a gente empreender como vida. A gente normalmente convida pessoas especiais, garimpadas a dedo, que tem uma capacidade de explicar não só o que ela realizou, o que ela sabe, mas abrir um pouco da vulnerabilidade, ou seja, abrir um pouco do que ela vive no dia a dia da rotina dela. Né, Davi? Conta mais um pouquinho pra gente. Isso aí, então eu sou o Davi Cato, todo mundo pode me encontrar no @Davi Cato, com D mudo e L no final. Eu estou aqui no meu escritório em Ribeirão Preto, São Paulo, aqui direto da terra do calor e do pinguim. E vocês podem encontrar a gente no Instagram através do @Desnegócio e também nos principais agregadores de podcast. A gente quer ouvir a contribuição de vocês, então a gente está você que está ouvindo a gente, você pode mandar um e-mail para a gente no contato@desnegócio.com ou marcar as suas postagens com hashtag Desnegócio. A gente está no comecinho desse projeto, então vai ser um prazer ouvir um pouco de você, qual a sua opinião do que a gente está fazendo aqui. Então, hoje a gente está aqui com o Matteo. O Aziz vai fazer a apresentação mais formal aí do Matteo, mas o Matteo tem um negócio incrível, que é o Refúgios Urbanos. Eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado aqui, que eu tenho uma conexão muito forte aí com o tema de hoje. O meu pai é arquiteto, a minha irmã é arquiteta, então eu vivi em canteiro de obra, então eu sou um apaixonado por arquitetura também. Então, quando o Aziz falou que a gente ia ter aí o Matteo aqui, eu fiquei super feliz. E a gente, aqui no Desnegócio, a gente quer falar com você de uma maneira que te abra a cabeça para oportunidades de negócio. Então, Matteo, a gente vai provocar um pouco o Matteo para a gente discutir um pouco sobre oportunidades de negócio, além dele contar um pouco da história dele. E acho que a grande coisa aqui é que eu vou falar uma coisa para você que está ouvindo a gente, que existem dois tipos de ouvinte que vão ter aqui, que vão ouvir a gente. O primeiro é o cara que vai ouvir 2 minutinhos e vai ir fazer outra coisa. E vai ter o cara que vai pegar e vai escutar esse podcast até o final, vai escutar o que o Matteo tem para falar, as lições de vida do Matteo, e ouvir um pouco a nossa opinião, e vai pegar esses aprendizados e levar para a vida, para conseguir construir algo que faça sentido para você, faça sentido para sua família e faça sentido para a sociedade como um todo, que é muito a temática aqui do Desnegócio. Então, às vezes, se você quiser fazer a apresentação do Matteo, fica à vontade. Legal. O Matteo eu conheci através de uma designer que trabalhou bom tempo atrás comigo, a Beatriz, que vem de família da música. A família dela trabalha com jazz há muito tempo aqui em São Paulo. E ela contou que tinha um amigo italiano dela que estava chegando em São Paulo com uma parada meio diferente. E ela queria, de alguma forma, ver se a gente ajudava ele no negócio dele. Ela falou, enfim, que ele queria pegar imóveis velhos e tal. Ela não sabia explicar muito bem o que era, mas normalmente, quando as pessoas não sabem explicar, é que tem coisa boa por trás. Eu não conheci o Matheus naquele momento, mas a fichinha foi guardada no meu bolso e, em paralelo, eu conheci o Matheus a partir do que ele estava realizando. Para mim, um cara de realização muito rápida, um cara que tem como perfil a excelência em tudo que ele faz, é um cara extremamente relacional, guardou o sotaque italiano no bolso e hoje, para mim, é uma das principais referências no mercado imobiliário, não no quesito loft e companhia, porque isso não é necessariamente valor para mim, escala, mas entrega e proposta de valor, ou seja, o carinho que ele faz, que ele vive nos projetos dele, me inspiram. E, Mateu, bem-vindo oficialmente ao Desnegócio. Como o próprio Davi falou, a gente está começando o projeto agora. Mais do que uma âncora com 1.000 seguidores, para mim, âncoras são pessoas relevantes que de fato vão provocar e vão, como o Davi falou, fazer as pessoas saírem daqui, ou você que está assistindo, seja arquiteto, seja gente que trabalha nesse mercado, ou seja qualquer pessoa que quer empreender ou que empreende algo diferente, que use o nosso papo como capacidade de realização. Bem-vindo, Matheus. Obrigado, Aziz, e obrigado, Davi, aí pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês, num dos primeiros episódios. Eu, lendo a proposta, como até falei para o Aziz aí, quando ele me enviou o e-mail do Desnegócio,
primeira página já me convenceu, que é bem nessa linha do que você acabou de comentar de não é escala, é propósito, né? Que faz com que muitos negócios façam sentido para quem toca eles e depois agreguem mais gente também, né? Acho que isso acaba sendo um imã dentro de uma certa corrente, né? Os negócios com escala também têm algum tipo de sentido, mas eles vão muito mais rápido, né? Do que trabalhar por atração, digamos assim, como as pequenas empresas acabam fazendo. Cadê o sotaque? Cara, vocês vão ver que eu troco algumas palavras que são muito parecidas, assim, entre elas, entre o italiano e o português, mas sempre me perguntam isso, e a minha resposta para isso é que eu penso que a nossa geração, né, somos todo mundo mais ou menos da mesma idade, como estudou um pouco de língua na escola, teve uma facilidade maior em absorver as línguas mesmo, porque realmente eu vejo os meus conterrâneos, e não há nenhum mal nisso, que realmente tem sotaque, né? Você conversa com amigos italianos que estão aqui há 30 anos, mas chegaram numa outra época, não estudaram inglês na escola, não tinha essa aptidão para línguas na escola, que acabam mantendo o sotaque, apesar das línguas serem parecidas, os anos da vida são diferentes, né? Então, realmente acaba tendo uma diferença entre italiano e português. Mas eu, de verdade, tenho uma facilidade. Eu sempre brinco que tive uma namorada colombiana e, certo ponto, estava falando espanhol de Medellín. Todo mundo fala que o melhor jeito de aprender uma língua é arranjar uma namorada que fala a língua. Essa é a verdade. E ela falava um super slang, assim, então, tipo, era divertido aprender o espanhol com ela. Então, acho Mas que você tem não uma acha questão. que é mas você não acha que o sotaque também é um charme, não? Você com esse anelzão, camisa laranja e tal, falando italiano, você acha que não ia fechar mais negócio? Cara, eu acho até charmoso, sim. Não faço propósito em não ter. Eu acho charmoso, sim. Legal. Não, bacana, mas é muito bacana, porque acho que foi um dos primeiros italianos que eu conheço que vivem aqui no Brasil não há tanto tempo assim, né? Depois você vai contextualizar como você chegou, mas que você literalmente não tem puxada nenhuma, cara, de sotaque. Mateu, eu vou aproveitar aqui o gancho. Eu conheço um pouco menos do Refúgios Urbanos, eu conheço rapidamente, eu entrei no site, entrei no Instagram de vocês, mas eu queria que você explicasse um pouco para o nosso ouvinte o que vocês fazem e qual que é a proposta de valor, essa proposta de trabalho da Refúgios Urbanos. Bom, basicamente uma imobiliária, né? Nisso eu tento sempre simplificar ao máximo, porque eu penso que qualquer negócio que seja muito complexo de explicar não está claro para os próprios fundadores. Então, é uma imobiliária. Nosso foco é fazer intermediação de imóveis. Vivemos disso, só que junto com isso a gente faz um monte de outras coisas que também estão dentro das nossas paixões, vontades e etc., que eu acho que podem ser bem bacanas, inclusive, a gente falar nesse papo, porque não precisa ser só trabalho, né? Eu acho que o trabalho ele precisa ser bem feito, sério, ter uma satisfação econômica por trás dele para você continuar perpetuando o próprio, mas ter uma satisfação humana também naquilo que você faz é importante. E claro que isso vem do atendimento e dos serviços, né, que você presta, então dos próprios clientes, mas vem também de você poder brincar com coisas que não têm a ver necessariamente com o dia a dia do trabalho e que te completam, né, que te preenchem. Então, dentro da Refúgio a gente fez livro, dentro da Refúgio a gente tem projeto cultural, dentro da Refúgio a gente tem projeto social, enfim, são várias coisas que a gente acaba abrangendo como imobiliária, que também tem algumas outras frentes de atuação. O nosso slogan é uma imobiliária feita por amantes de arquitetura, então entra um pouco dentro daquilo que vocês estavam falando, da arquitetura, que é uma minha grande paixão, apesar de eu não ser arquitetos, tenho uma formação inicial em Roma de cientista político e depois aqui no Brasil eu fiz IED, estudei design de interiores, que é uma outra paixão, e a imobiliária entra dentro, né? Eu acho que nesse sentido o que eu gostaria de deixar para quem está ouvindo é que você pode sim transformar suas paixões em um trabalho. É claro que isso não é extremamente simples, né? Mas dá.
Você vai ter que achar um foco de atuação onde você possa agregar no núcleo ali as coisas que você gosta também, e essas coisas vão atrair, inclusive, pessoas como você que vão curtir fazer negócios com uma empresa com a qual se identificam, digamos assim. No nosso negócio, já que vocês falaram, inclusive, de escala, eu sempre falo para os meus sócios que a gente não quer ser a maior imobiliária de São Paulo. A gente poderia até tentar ser, porque a gente tem expertise, sabe fazer, o método pode ser juntado com tecnologia numa expansão, isso daria para fazer, mas a gente quer ser a melhor em termos de favorita dos nossos clientes. Então, eu sempre faço um exemplo que é esdrúxulo, mas é super entendível. Você não vai num restaurante italiano porque ele é o melhor. Tipo, eu vou nesse restaurante italiano ou japonês, etc., porque ele tem 3 estrelas Michelin. Quando você vai num restaurante estrela Michelin, você vai pela experiência, porque você leu no guia, você quer ir fazer uma coisa fora da rotina, torrar uns dinheiros, etc. Mas quando você vai no seu restaurante favorito, você vai porque o cara te conhece, ele vai te fazer sentar na mesa que você gosta, você sentou, ele já trouxe água sem gás para você e com gás para sua esposa ou esposa, porque já sabe que é o que você toma quando você senta, torna a experiência agradável, é por isso que você vai. E legal, a mesma coisa é o que a gente quer fazer como imobiliária. Não queremos ser a maior, queremos ser essa favorita que serve muito bem seus clientes, faz um trabalho de excelência, mas também tem essa pegada amigável da hospitalidade. Quando você fala que é como se a forma como você ganha dinheiro é na venda e no aluguel, é nessa parte mais tradicional. Mas o seu negócio é muito mais que isso, né? Você abraça vários outros tipos de projeto que indiretamente eles se conectam com o seu objetivo financeiro principal. Eu queria só saber uma coisa. A sua inspiração, a gente olha muito inspiração para fora, né? Quando vai montar negócio, você vê quem são as empresas que estão melhor performando, os principais empreendedores daquele mercado. E eu gosto muito de olhar as inspirações que vêm de dentro, da família, da sua origem. Você sente que alguns aspectos que você viveu na sua infância se conectam com ou se te inspiraram para tornar a Refúgios Urbanos o que ela é hoje? Cara, com certeza. Eu fui crescido por uma mãe solo, né? Os meus pais se separaram muito cedo e ela cresceu a mim e ao meu irmão. E acho que os valores acabaram norteando o meu caminho e ela nos ensinou a sermos livres, né? Tanto que eu voei para o Brasil e meu irmão voou para Nova York. Então, acho que esse sentimento de liberdade, de busca, de querer procurar um propósito na vida, ela acabou me dando. E hoje eu tento fazer o mesmo com os nossos associados. Tanto que a Refúgios Urbanos não tem segredos com os próprios associados. A gente ensina tudo de A a Z. A gente quer fazer com que a Refúgio seja o melhor lugar para fazer negócios e não temos aquele sentimento, mas se a gente ensinar os truques, os segredos, etc e tal, a pessoa vai embora e ela vai fazer a imobiliária dela e ela vai ser uma concorrente e não sei o que, não sei o que. Cara, pode até acontecer e que bom que se eventualmente acontecer e seremos colegas e não terá nenhum tipo de problema nisso também, mas o meu trabalho como fundador hoje é fazer com que a imobiliária seja o melhor lugar possível e que eventualmente ninguém vai embora. Hoje, 99% dos associados está com a gente há anos, então eu sinto que isso tá acontecendo, né? Inclusive, esse é o meu maior orgulho, digamos assim, não é um orgulho em vendas, não é um orgulho em VGV, é um orgulho de realmente conseguir ter uma equipe que tem essa satisfação humana e financeira que a gente estava comentando e que consegue ser um executivo do mercado, trabalhar com o que gosta, inclusive com esse apelo cultural, né? Tanto que a gente não tem nenhum corretor da Refúgios que entrou por meio de placa admite-se corretores. Não que eu seja contra o recrutamento, não é isso, mas 99% dos corretores entraram em contato para ser corretores da Refúgios porque foram fisgados pela nossa cultura. Então, acho que isso é muito bacana de se colocar também, porque você acaba criando uma energia que atrai eventualmente os outros que têm a mesma energia, que querem trabalhar com o mesmo pique. E qual foi a energia do Brasil para ter te tirado da Itália e vindo para cá, na real? Cara, assim, meu pai trabalhou no Brasil durante um período da vida dele, ele se naturalizou, então
eu tinha a possibilidade de me naturalizar, então, com aquela idade de 21, 22 anos, olha para o mundo, para onde eu vou, etc. e tal, o Brasil era uma possibilidade, né, digamos assim. A Itália estava em más águas, né, ainda está. A Europa, por uma questão de cultural, de espaço, etc. e tal, e a Itália especificamente, que é o país que eu conheço, não tem tantas oportunidades assim de trabalho, então, para mim, ficava claro naquele momento que eu não teria tanto espaço assim, inclusive com a formação que eu tinha escolhido, que é ciências políticas, e não querendo ser um diplomata, aquilo só me servia para abrir a minha cabeça, mas não ia abrir portas de trabalho específicas. E o Brasil estava naquele momento com o Cristo Redentor, foguete na capa da Economist, e dentre outras imagens metafóricas que me vêm de um crescimento, né, que estava se enfrentando. E até hoje não chegou, né? Infelizmente. Né? E São Paulo é uma Nova York da vida, né? Então você chega, você vê esse rio de pessoas na Paulista, todo mundo sabe para onde está indo, o que está fazendo, todo mundo correndo atrás dos próprios sonhos, e acho que nesse sentido me senti fisgado por essa espacialidade de oportunidades, digamos assim. Você via que tinha jeito de fazer acontecer, e também eu E acho. talvez, como você veio com o intuito, né, de fazer negócio, né, tinha um lugar de fazer alguma coisa que te gerasse receita ou grana, e São Paulo, ele ostenta esse lugar, né, é um mar de oportunidade, é muita gente diferente, as coisas estão meio pipocando, talvez olhando, sei lá, a quarta geração anterior à sua, sei lá, de imigrantes que fugiram da guerra na Itália, né, talvez com outro motivo, mas de alguma forma o Brasil ainda também projetava esse lugar de oportunidade de fazer, de empreender ou de realizar, né? Sim, total. Eu acho que ainda projeta, assim, eu entendo que às vezes a gente tende a ser pessimista porque a gente olha para a projeção que poderia ter e não teve, né? Toda uma série de coisas, mas também eu continuo com o meu olhar de fora também, e às vezes vejo os meus amigos na Itália, que são super talentosos, alguns até muito mais talentosos do que eu, que ainda não conseguiram ter um êxito, não porque não tem ali cartucho para ter Sim. êxito, porque realmente não tem saída. Então, eu penso Não, que. tem até uma característica sua que eu vejo muito e que eu valorizo, que vou passar e vou compartilhar isso para você que está aí anotar, porque eu acho que é super importante, que a gente tem duas alternativas na vida, na real. Ou a gente vai para a vítima, ou a gente vai para a autorresponsabilidade. Não tem outro caminho, na real. Não tem uma terceira via. A vítima é isso, é o que está fora é ruim. Ó, a vida, o imposto é alto, putz, o mercado não está ajudando, o banco está me fudendo. Cara, sempre você vai ter um motivo, uma desculpa verdadeira para entrar nesse lugar, e esse lugar só vai gerar. Só não vai gerar, não vai te projetar onde você quer estar. Quando você traz autorresponsabilidade, o que eu posso fazer de diferente para mudar a realidade à minha volta, basicamente isso, você vai olhar um problema como uma puta oportunidade de fazer. Quando você olha para o Brasilzão, para São Paulo, para qualquer cidade com essa caldo de gente e de gente diferente, né? Porque o Brasil tem um pouco disso, né, Matheus? Você deve falar isso em algum momento. Não tem um padrão de gente, é muita gente de todos os tipos, cores, jeitos. Então, fazer negócio no Brasil, para mim, é uma potência. Ah, não temos a tecnologia que uma China tem. Ah, não temos a estrutura e o apoio e incentivo de um governo. Cara, mas o mar, o calor, a necessidade de algo novo, para mim, tem espaço para qualquer tipo de negócio, na real. Então, eu queria muito puxar isso. Ou você vai para a vítima, ou você vai para a autorresponsabilidade. Você está escutando a gente aqui agora? Vai para a autorresponsabilidade, que você vai ver como a sua semana vai mudar, na verdade. Sim, sim, total. Eu ainda continuo vendo um mar de oportunidades, acho que às vezes falta um pouco de consciência, penso que essa sua fala é nessa linha também, sobre como hoje, se a gente até quiser pensar em termos monetários e de capitalismo mesmo, o dinheiro está nas ideias, né? Ele não está mais na produção no sentido industrial, de fábrica, etc., que daqui a pouco vai ser praticamente 100% robotizada. Isso é uma outra discussão, né? De como você vai eventualmente taxar, entre aspas, esses super mega lucros que vão ser dados pela robotização do trabalho. Ou até o dinheiro nem tá na ideia, né? Se for pensar, ele tá na realização dessa ideia. Quanta gente que você tem em volta fala, pô, tô com uma ideia sensacional.
e aí a pessoa não conta para ninguém, fica com medo de realizar, não tem dinheiro suficiente. Então, acho que a capacidade de realização é o ouro, né? Tem uma, tem até uma, Você criar um Facebook da vida brasileiro, por exemplo, você vai ganhar Aham. muito dinheiro, você vai atrair dinheiro de fora, você vai dar trabalho, você vai fazer um monte de coisa e em termos de produção, né, você não está produzindo nada em termos Nada. materiais, assim, tipo, você não está fazendo um carro, uma montadora ou sei lá, você está realmente produzindo ideias que são muito válidas do ponto de vista até social, mas o valor agregado está sendo dado pelas ideias e pela realização das mesmas, né? Então acho que isso que para mim animador. Não sou um cultor da cultura americana, mas acho que eles entendem muito bem isso, de como a inteligência, né, pode fazer com que os mercados tenham uma fluidez muito maior e nas ideias você conseguir desenvolver, né? Então, quando a gente fala o discurso, só a educação vai mudar o Brasil, etc., é muito isso também, né? Se você conseguir educar as pessoas, dar condições para todo mundo batalhar, aí todo mundo pode criar um Facebook da vida, todo mundo pode programar, todo mundo pode chegar numa ideia inovadora e conseguir ter esse desenvolvimento pessoal, de comunidade e depois também financeiro também, né? Porque no final das Sim. contas disso se trata também. Eu gosto de pensar ideias, a ideia é um multiplicador, né? Então, se você tem uma má ideia com uma má execução, você não vai ganhar dinheiro. Se você tiver uma boa execução com uma ideia ruim, você vai ganhar uma certa quantidade de dinheiro. Agora, se você tem uma ideia boa com uma boa execução, você consegue ter um resultado exponencialmente maior do que qualquer outra pessoa. E acho que é essa a grande coisa, que se você ficar só pensando na ideia, isso pode gerar um imobilismo. Então, acho que quem está escutando a gente aqui, geralmente é uma pessoa que não necessariamente quer fazer o próximo Facebook, mas é a pessoa que vê uma oportunidade de mercado, no mercado bacana, que nem o mercado imobiliário, o mercado da construção civil, e não necessariamente a pessoa precisa criar a loft, né? Mas ela pode criar uma belíssima imobiliária que tem um bom atendimento. Hã? É que eu tenho uma esposa blogueirinha e ela tá ligando um ring light aqui para me ajudar Percebi que você tá agora com. Deve estar quente um pouco aí em Santos, né? Eu olhei pela sua testa. Agora vai. Ó, mas uma coisa que é legal é assim, é o valor de investir na sua própria ideia, né? Uma coisa é você ter uma ideia e pedir pro vizinho investir nela. A outra coisa é você ter uma ideia boa e usar o seu dinheiro que está guardado e fazer ela acontecer. A sua história é um pouco disso também, né, Matheus? Você chegou, você achou uma brecha. Conta pra gente como foi a sua primeira empreitada, a sua primeira frente de negócio aqui no Brasil. Como que você fez para tirar ela do papel? Só completando, acho que esse discurso do Davi, que eu achei super interessante, uma das coisas que eu sempre falo para os nossos associados, especialmente os júniores, é que feito é melhor do que perfeito. Isso não quer dizer que você vai fazer uma coisa mal feita, mas quer dizer que você vai fazer com as ferramentas que você tem naquele momento. Então, o associado júnior às vezes fala, mas o que eu vou fazer? Ainda não tenho experiência, etc. Cara, você tem tempo. Você tem o bem mais precioso para oferecer, porque nesse momento você não tem muitos clientes, então para cada cliente novo que entra para você, você pode oferecer seu tempo, que era o que eu oferecia lá atrás, quando era só eu na Refúgios Urbanos e não tinha fechado Legal. meio negócio ainda na vida, e falar para o cara, eu sei que nesse momento estou aqui um jovem de 23 anos na sua frente, te pedindo para intermediar um bem, de repente, de centenas de milhares ou milhões, etc. É a minha paixão, é o que eu quero fazer, e eu vou colocar isso à sua disposição. Eu vou batalhar e trabalhar o seu imóvel como se fosse o único que eu tenho para vender, porque eventualmente foi o primeiro, e foi realmente a chance que me deu despertar e a possibilidade depois de fazer mais negócios. Então, esse feito é melhor do que perfeito. Eu acho que entra um pouco nessa coisa de você ter uma ideia, comece. Então, não espere que todos os astros se alinhem, que você tenha o dinheiro disponível, que você encontre o venture capitalist, ou sei lá mais o que você precise para compor a sua equação. A equação no início é 1 mais 1 igual 2. O que eu tenho? Eu tenho eu mesmo. O que eu tenho para realizar? Eu tenho mais algumas coisas. E eu quero ir até ali, que é 50 metros de onde a gente está. Chegando a 50 metros, a gente vai pensar nos outros 50 metros. Então, acho que isso teve um pouco a ver com a minha história, mas o meu primeiro
lance no Brasil não foi de empreender, eu fui trabalhar num restaurante italiano. Clássico de imigrante, digamos assim, que vai procurar a sua comunidade quando chega e que procura uma oportunidade nesse tipo de ambiente, digamos assim. E depois, pela paixão por imóveis, decoração, arquitetura, design, que até estava estudando design de interiores, entrei numa imobiliária, peguei o meu Cresce, e depois disso acabou nascendo a Refúgios Urbanos, inclusive de um tropeço, porque eu fui mandado embora dessa imobiliária que, digamos assim, não acreditou no meu trabalho, que eu acho que é também uma coisa legal. Eu sempre fico desconfiado dos podcasts, que é tudo sucesso, é tudo... Tudo lindo, chegou, né? eu pronta, tava Piano de lá, cauda. um raio de luz, assim, aí iluminou e deu certo. E tem isso também, vão ter muitos dias ruins para chegar em dias bons, né? Só que se você tiver um propósito no sentido de ter uma paixão, uma coisa que você goste, que queira realizar, isso acaba ficando mais fácil. Aí, quando fui mandado embora dessa imobiliária, já tinha tirado o meu Cresce. Acho que é muito difícil você promover um nome próprio, né? Tipo, Matteo Gavazzi Imóveis, ou corretor Matteo Gavazzi. Então, acabou indo para a criação de uma marca. Inicialmente, Refúgios Urbanos era até para ser o slogan, digamos assim, né? Eu fiquei algumas semanas pensando em algum nome com 4 letras, 5 letras, essa famosa uberização dos logos, né? Que tem que ser nome curto, fácil de lembrar, nananana. E certo ponto, como acontece numa boa família italiana, a minha mãe falou, para de exceção, Refúgios Urbanos é um nome ótimo, esse é o nome, vai. Legal. E aí realmente foi uma das ótimas dicas. E depois eu comecei, inicialmente como meu presa mesmo, a Refúgios Urbanos servia para representar o Matteo, que fazia tudo, assim como acredito que todo pequeno empreendedor no começo tem que arregaçar as mangas e entender que, apesar de ser sub-humano, vai trabalhar sim 16 horas por dia, vai sim fazer um pouco de tudo, e também é muito bom, porque você vai aprender, cara. Claro. Então, assim, para mim, correr atrás um pouco de tudo foi um momento ótimo para depois, hoje, poder propiciar para os associados toda uma série de ferramentas que eu não tinha e hoje eles têm. Então, realmente foi uma coisa muito bacana, recomendo muito que se você tiver um sonho e possibilidades, aos poucos você vá caminhando de encontro a ele, porque, na minha opinião, se for feito de uma maneira bacana, inclusive o empreendedorismo é o futuro. Não em tirar os direitos, etc. e tal, não é isso, não é o processo de pejotização, e sim, na minha opinião, é o processo de associação, ou seja, pessoas bacanas que têm interesses em comuns, que montam empresas juntos e dividem o fruto e o lucro dessas empresas de uma maneira mais equa entre elas, com maior satisfação humana e também maior satisfação. Ô, Matheus, só voltando um pontinho na fala anterior, que acho que vale a pena a gente fotografar aqui, que é um dos motivos de você ter, de fato, começado a empreender foi a sua demissão. E tem muita gente que tem um sonho, uma vontade de empreender, que não tem a demissão como uma oportunidade de fazer isso acontecer. E aí fica um ano, aí depois, puta, preciso juntar um pouco mais de grana. Putz, eu preciso um pouco mais de estrutura, não tá pronto ainda. Você sente de fato que a motivação ela veio também desse tipo, fui demitido e talvez eu tenha uma vontade maior de fazer algo pelas minhas próprias pernas? Qual que foi o gancho aí? Cara, eu acho que esse momento teria chegado de qualquer forma, por uma questão de que eu tive a oportunidade de fazer na Refúgios Urbanos tudo aquilo que me representava. Então, acho que esse processo pode demorar mais ou menos, mas certo ponto você fica estreito na empresa que não te representa, né? Mas com certeza o fato de ter tido essa quebra, né, nesse relacionamento profissional, encurtou muito os tempos e me colocou de frente a uma realidade do fazer dar certo, né? Eu tinha uma obrigação naquele momento de perpetuar algo no qual eu acreditava e tive que fazer isso de repente antes do tempo.
porque se tivesse continuado a funcionar, teria ficado ali mais 1 ano, 2 anos, etc. Então, hoje eu vejo até como uma vantagem o que aconteceu. Mais cedo ou mais tarde teria provavelmente saído e montado a Refúgios Urbanos de todo jeito, mas ganhei alguns anos, né? Alguns Legal. meses. Acho que isso é bacana. E para quem tem que tomar essa escolha, realmente eu não posso nem julgar, porque eu acho que é uma escolha inicialmente super difícil de tomar, porque quando você monta uma empresa, você vai trabalhar aquelas 16 horas por dia e acreditar no seu sonho, você está fazendo isso em troca de nada. Você está fazendo isso, às vezes, para ficar em break-even, para ficar em pagando as contas e simplesmente sobrevivendo durante alguns E anos. sustentando uma imagem de realização, porque precisa também sustentar essa imagem um pouquinho para as pessoas, né? Sim, sim. E de fato, assim, eu acho que em certo ponto você precisa dividir a PF da PJ, mas nos primeiros anos de microempreendedorismo e de Possível. empreendedorismo não existe isso. Tipo, você usa o dinheiro da empresa para vender o almoço para comprar janta e vai andando, até que se torne sustentável, digamos assim, porque no início nenhum negócio é sustentável. No início todos os negócios perdem dinheiro, digamos assim, né? Você está investindo ali, tendo custo, acreditando que um dia isso vai dar algum tipo de retorno, e penso eu que isso é uma das coisas mais difíceis, inclusive, porque é muito difícil para o pequeno empreendedor medir ROI, quanto que ele está investindo, quanto que isso vai ter de retorno sobre o investimento. Você tem que ir muito com a sua barriga, né? Colocar o dedo para cima e falar, realmente o vento está indo naquela direção, eu acho que vale a pena ir naquela direção, e rezar para que, entre aspas, você esteja certo, né? Até porque o impacto de empreender, quando você fala de 16 horas por dia, ele impacta um colateral na família, né? No relação pessoal, às vezes na saúde, no físico. Como foi isso para você? Tipo, um excesso de dedicação profissional, que óbvio que tem esse prazer, né? Que para mim, às vezes, é muito mais uma questão, às vezes, de necessidade de vício, porque você precisa trabalhar, você precisa estar trabalhando, fazendo, mas isso tem colaterais que só quando você está num momento, às vezes, de mais tranquilidade, um pouco mais de equilíbrio na vida, você percebe o impacto que isso causou para você. Como que é? E como que foi isso para você? Ser descrito em uma palavra terrível. Eu acho que nesse sentido também, tudo isso que eu estou falando não é para romantizar, é para dizer que sim, você pode chegar lá na frente na realização do seu sonho e viver dele, mas isso pode acontecer também a duras penas, né? Digamos assim. Então, realmente durante anos só trabalhei, e não recomendo. Acho que foi um exagero também do meu lado. Acabei negligenciando forma física, relacionamentos, etc. Então, acho que encontrar um equilíbrio ao longo do tempo é importante. Não sei se isso é possível nos inícios, né? Porque no início você tem que colocar muita energia, levantar realmente um mundo, ou pelo menos no meu caso era assim, porque, enfim, eu tinha que construir desde o network até a empresa, até fazer as coisas funcionarem, realizar as vendas. Então, tinha toda uma série de coisas que tinha um gap ali, né? Não tinha uma vivência que você fala, mãe, chama as amigas, vê se tem alguém aí vendendo imóvel, não sei o quê, para eu ver se eu consigo intermediar, ou deixa eu falar com a galera da faculdade para ver se alguém está procurando imóvel. Não tinha essa referência, digamos assim. Isso é uma coisa que as pessoas negligenciam, né? Que a partir do momento que você não tem nada para começar, é muito mais difícil. Então, acho que o ouvinte aqui, ele tem que pensar nas coisas que ele já tem, que é para ele conseguir começar um pouco mais para frente. No caso do Matteo, ele chegou aqui como imigrante e teve que começar literalmente do zero. E a maioria das pessoas que já moram no Brasil, elas começam já num ponto seguinte, né? Pelo menos ela já tem alguma rede de contatos que ela pode contar. No caso do Matteo, é um caso muito extremo, assim. E pode continuar aí, Assis. Não, eu ia falar só que quando o Matheus foi falando, você falou também, Davi, eu lembrei muito do Seu Shang, que é o que eu até comentei num episódio anterior. Eu falei sobre um empreendedor que montou um negócio de alimentação oriental. Ele tinha pelo menos uma necessidade clara, que é comer o alimento o imigrante chinês que não encontra seu alimento na liberdade. Então ele criou essa necessidade a partir da rede dele, começou a importar e virou hoje um dos principais impérios assim, em termos de distribuição de cultura oriental através
da comida, não só para a China, mas de Taiwan, Japão e tal. O seu desafio, Matheus, é um pouco diferente, né? Porque você não está usando um caminho lógico de que às vezes a língua ajudasse, ou que o amigo da mãe ajudasse, ou que você fosse meio apadrinhado. Você precisava mapear os momentos de mudança, as fases de transição das pessoas. Alguém que está casando, alguém que foi uma promoção no emprego, alguém que se separou e precisa montar. Você precisava estar presente no dia a dia dessas pessoas para na hora certa, já que você não tinha marca nenhuma, você não tinha reputação, não tinha site, você só era uma pessoa no meio do mar de gente. Você tinha que estar no momento certo, na hora certa, para essa pessoa olhar para você e falar: ah, estou procurando alguma coisa, né? Então acho que Sim. tinha um lugar de a resiliência, ela deve ter sido acompanhada pelos seus pequenos ganhos, né? Acho que uma coisa que a gente precisa valorizar muito forte no negócio, no empreender, é mais do que a realização, é o caminho. Então, acho que você só durou tanto tempo nessa fase inicial porque você foi sentindo e aprendendo rápido, comemorando e celebrando as pequenas coisas. Como que foi isso, essa automotivação para te manter vivo no processo? Cara, eu acho que são duas coisas, assim, para mim, pessoalmente. Primeiro que eu não teria ficado em São Paulo só pelos negócios, então acho que você tem que ter uma certa curiosidade, né? Pelo outro, pelos negócios, enfim, se alimentar de outras coisas que não só o dinheiro e o retorno Legal. financeiro. E em segundo lugar, eu penso que o interesse verdadeiro pelo outro ser humano, quando você empreende, é a base de tudo, cara. Porque seja que você está oferecendo um serviço como a gente oferece, ou você está vendendo uma roupa, um treco, qualquer coisa, se você não se interessar pelo outro, você vai conseguir fazer isso uma vez, duas vezes, eventualmente pode até conseguir escalar, mas na minha opinião vai ser um negócio vazio, assim, você está conseguindo de alguma forma dar o balão naquilo que deveria ser o perno de qualquer empreendimento, que é o interesse real e verídico pelo seu cliente. Então, a sua fala me trouxe, inclusive, algumas lembranças. Eu me lembrei do Vini, que foi um dos primeiros clientes da Refúgios, que mandou uma mensagem no inbox do Facebook naquela época, e eu marquei para ligar para ele, liguei para ele, a gente se conheceu, fui até o apartamento dele, entendi que ele estava numa transição, que precisava sair daquele apartamento porque ele já tinha comprado uma outra casa, ou meio que enganchado a compra de uma outra casa, e ele precisava resolver dentro de um prazo específico. Eu falei, cara, eu vou trabalhar para vender seu imóvel, não vou fazer mais nada ou quase mais nada que não seja vender seu imóvel e desfrutar dessa oportunidade, que eu sei que está no preço certo, é a cara do cliente da Refúgios, etc, etc, etc. E a gente acabou realmente vendendo, e depois com o Vini nasceu uma amizade que dura já há anos, acompanho ele nas transições dele, inclusive agora no início do ano ele estava procurando uma casa maior, já está numa outra transição, mas nesses anos todos que ele não estava procurando uma casa maior, a gente já tentou trabalhar em alguns projetos juntos, toda semana. Legal. Quando eu encontro alguma notícia de cripto que eu sei que ele gosta, eu mando para ele, quando ele encontra coisas de mercado imobiliário, ele manda para mim. Então, essa troca real que faz com que os negócios, na minha opinião, façam sentido. Se você só vê o seu cliente como um cifrão, e trata o Vini como uma comissão e não como um cara legal que te deu uma oportunidade, que estava precisando de você naquele momento do seu serviço para dar mais um passo na vida dele, e ele precisava de um profissional para realizar a intermediação, cara, você está perdendo um pouco o foco, assim. Essa, claro, é a minha opinião pessoal. Então, eu diria a curiosidade e diria o interesse verdadeiro pelo outro. Acho que o Matheus bateu num ponto aqui que a gente fala muito, quando a gente pensa em desnegócio, a gente pensa muito no que o Matheus falou, assim, de você realmente ter uma conexão real com a sua paixão, né, com as coisas que você gosta, e você consegue levar para o seu cliente isso de uma maneira clara e que efetivamente vai ajudar a pessoa a sair da situação que ela está e consegue melhorar a vida do cliente. E acho que as grandes oportunidades que a gente tem no Brasil é que, no geral, o Brasil tem baixa percepção de qualidade de serviço. Então, quando você vai para uma imobiliária, você é um número. E, assim, eu não sei se acontece isso com você, com o Matheus e com a Aziz, ou com o ouvinte, mas eu recebo 20 ligações por dia de imobiliária tentando me vender alguma coisa, sabe? Só que ela não tem o direito de chegar e oferecer
aquele imóvel, que é uma das transações mais importantes que você vai fazer na sua vida, tentando me ligar no meio da madrugada, sabe? Não é assim que você faz negócio. Então, acho que o que o Matheus está trazendo aqui para o ouvinte é algo super importante, né? Você ter essa empatia e conseguir conectar com o cliente de uma maneira real. Ou até, Davi, em cima disso, que também acho que é uma característica muito mundana do momento que a gente está, acho que a pandemia aflorou isso, é esse inferno que todo mundo quer fazer tudo em meia hora, sabe? Eu tive uma experiência semana passada que eu só não mandei tomar no cu, porque eu sei fazer empatia e sei sentir um pouquinho da dor das pessoas, mas você chegar a apresentar um projeto para um cara que é o diretor pica das galáxias de uma empresa de tintas, uma das maiores, e o cara fala, e aí? Para você apresentar a proposta, eu tenho meia hora para você. Eu falei, meia hora, cara? Tipo assim, não é assim que a gente vai construir uma relação de 6 meses. Sabe o que você faz? Você pega essa meia hora e vai descansar, você faz as suas coisas. Porque, assim, tem uma coisa que as coisas precisam ser rápidas, fáceis, baratas. Então, a gente está massificando ou uberizando um monte de coisa. Quando o cara olha para o site da Refúgios, em vez do cara, às vezes, curtir o texto do blog, o projeto social que ele ajuda, ele fala, puta, esse negócio não dá dinheiro, cara. O CAC, né, a fala que todo mundo gosta, não sei se você conhece, CAC é a taxa de conversão, né, o custo de aquisição de cliente. Quando as pessoas começam a avaliar negócio assim, esse tipo de coisa a médio e longo prazo, que é o que você falou, Matheus, a relação não está com o imóvel, a relação está com a pessoa. Talvez ela nem compre nada, mas em algum momento, quando ela lembrar de mim, mas se lembrar, já está tão longe que ela nem vai lembrar, então desencana, eu vou tentar vender no rápido no telefone do Davi. Então, acho que tem um lugar que a gente está passando que ele é muito delicado, e eu acho que isso prejudica não só o começo de uma ideia, mas a gente fazer essa ideia sair do papel de fato. É que as coisas, elas dão trabalho. As coisas, elas precisam ser feitas com um nível de excelência e com prazer, porque se não tiver prazer, não tem excelência, né? Ficar fazendo excelente 10 vezes, você vai desistir no meio do processo. Mas eu vejo um lugar, Matheus, na sua fala e nas relações que a gente já teve em alguns imóveis, a gente tem vivido, né? Faço questão de recomendar para aprender com vocês, é que o processo ele tem o tempo dele. Não adianta a gente querer acelerar ou querer entuchar algum projeto que tem na mão, ou seja, um imóvel. As coisas elas levam tempo e ok para isso. Mas como conciliar esse tipo de coisa numa emergência que você falou, de uma conta para pagar, de uma pressão psicológica de putz, fechar um projeto, de manter uma equipe motivada que não está convertendo? Como que a gente dança esse jogo médio e longo prazo com uma coisa mais curto prazo? Como que vocês veem isso, Davi, também incluindo você? Porque também vivia no mundo da escala absoluta frenética, né? Que todo mundo precisava crescer rápido. como que vocês veem essa... enfim, não é uma coisa só, né? Eu falei um monte de coisa aqui, mas enfim. Do meu lado, eu acho que a palavra central nisso é expectativa. Então, quando entra uma pessoa para eventualmente querer trabalhar na Refúgios Urbanos, que está começando do zero ou começaria do zero na Refúgios Urbanos, eu sempre tento, entre aspas, fazer ela desistir. O que isso significa? Que eu não quero vender sonhos e ilusões. Então, eu vou falar para ela, cara, vai demorar, você precisa ganhar experiência antes de ganhar dinheiro, você precisa criar sua carteira, você vai ter que correr atrás dos seus clientes, isso demora de 6 meses a 1 ano, você está disposto? Você tem um colchão financeiro? Você consegue enfrentar essa nova carreira? Ou a gente vai ter que eventualmente ir junto falar, putz, não consigo agora, mas vamos nos organizar para fazer isso daqui a 6 meses, para fazer isso daqui a 1 ano, para que eventualmente você não comece amanhã e tenha que morrer na praia daqui a 2 meses, porque você achava que ia revirar o mundo em 2 meses, já ter resultado, etc. e tal, e não vai acontecer, ou pelo menos se acontecer vai ser a sorte. Eu acho que a gente não pode trabalhar com a sorte, a gente tem que trabalhar com uma certa previsibilidade, até porque se for também só a sorte, foi 1, 2, e depois que a sorte não está mais te atendendo, você realmente vai ter que trabalhar com uma produtividade, uma assertividade que seja planejável, digamos assim, né? Então, acho que regular as expectativas no caso dos associados, né, dos novos, ou eventualmente anualmente daquilo que é o plano de cada um, e dos clientes também, né? Então, tem vezes que chega um cliente e fala, eu quero imóvel tal, na região tal, etc. e tal, eu falo, ó, não existe. O que você quer, eventualmente, vai estar nesse outro bairro, nessa outra localização, etc. Ou por uma questão de urbanização, então a pessoa está procurando, sei lá, 30 metros quadrados em Higienópolis, que é um bairro que foi urbanizado nos anos 40 e 50, com prédios grandes que substituíram os casarões,
Então, Sim. é muito difícil de você ter edifícios com apartamentos de 30 metros quadrados, ou por uma questão de valor mesmo, de orçamento, né? Ontem mesmo estava atendendo uma cliente muito querida, uma indicação, inclusive, que tem um trabalho incrível de imóveis, mas essa é outra história, e ela queria um apartamento XYZ com um orçamento incompatível com jardins. Na hora eu falei para ela, ó, rola Bela Vista, rola Santa Cecília, rola Vila Buarque e rola Consolação. Jardins com esse orçamento, 2 dormitórios, nas localizações que você quer, etc., não vai rolar. Então, assim, acho que o papel, às vezes, do prestador de serviço é também dar uns nãos de cara para não prometer aquilo que não é realizável, né? Acho que não Aquela tem nada. fala, né, do que o cliente sempre tem razão, sabe? Uma coisa que Sim. o cliente sempre tem razão. Você precisa dar um jeito de atender ele. Acho que o cliente sempre precisa ser atendido, mas não necessariamente ele tem razão no sentido de você prometer algo para ele Você não sobre o consegue qual você não entregar. vai conseguir fazer follow-through. Eu acho que a pior coisa que você pode fazer com o cliente é falar para ele, assim, eu vou procurar opções para você dentro do que você está pensando e eu retorno com você. E você já sabe que você não vai retornar, porque aquele produto não existe e vai ficar ali um tututu de esquecimento, porque você não vai ter nada para retornar para ele e vai ter desatendido ele, né? Porque, querendo ou não, se você trabalha com aquilo, é um profissional daquilo, de cara você já deve saber dizer se dá, se Sim. não dá, isso referente a qualquer área, né? Você vai contratar, sei lá, um serviço de arquitetura e quer pagar o que custa milhares, centenas. O cara de cara vai te Legal. falar, cara, não dá para fazer. É a Deixa mesma eu... coisa que questão de tempo que você falou, né, Aziz? Fala, Davi. Eu vou pegar a provocação do Aziz aqui da questão de escala. Acho que tem uma coisa que as pessoas acham que escala ela é excludente de um bom serviço. Não necessariamente. Você consegue sim crescer e ter escala e manter um bom serviço, desde que você crie processos corretos, você crie uma boa cultura dentro da equipe para você conseguir escalar com qualidade. Então, a minha experiência foi de crescimento super acelerado. Ainda assim, lógico, teve vários momentos que o nosso processo de atendimento aos restaurantes não era melhor. Para quem não conhece, eu passei bastante tempo no iFood e a gente conseguia manter. Lógico, teve períodos que ficou horrível o serviço, mas a gente conseguiu crescer a quantidade de restaurantes, a quantidade de pedidos, mantendo sim um nível de atendimento bem bacana para os restaurantes. Eu queria aproveitar aí, aqui que essa pausa que a gente fez aqui para chamar o ouvinte que está chegando agora ou que já está ouvindo há algum tempo e não pegou o começo, que está falando aqui com o Matteo, que é o fundador da Refúgios Urbanos. Está aqui nos primeiros episódios, então se você quiser mandar para a gente dúvidas, questões, perguntas, está no contato@desnegócio.com ou na hashtag Desnegócio. A gente vai fazer de tudo possível para responder as suas perguntas. E eu queria aproveitar aqui esse intervalo para mudar um pouco o tema. A nossa conversa até agora foi bem centrada na refúgios urbanos, e eu queria olhar um pouco para fora, né? Então, olhar um pouco para o mercado, para o setor imobiliário, para o setor da construção civil, explorar um pouco com o Matteo oportunidades para o ouvinte que tem vontade de empreender e o que o Matteo está vendo de coisas legais no mercado, assim. A gente está no momento de pandemia, o Covid dizem que vai mudar muita coisa no setor imobiliário, a gente não sabe muito bem quais são, o que efetivamente vai mudar. Por exemplo, eu fiz um movimento de sair de São Paulo e vir para Ribeirão Preto, o Aziz fez um movimento de ir para Ilhabela, o Matteo fez um movimento de ir para Santos, né? Então, eu queria que a gente abrisse um pouco aqui o espaço para a gente conversar um pouco mais sobre oportunidades que estão surgindo no mercado imobiliário e como o nosso ouvinte conseguiria aproveitar esse momento. E para ajudar um pouco o Matteo, eu queria perguntar assim, uma pergunta bem direta. Assim, o que o ouvinte consegue começar com pouca grana e pouco conhecimento no setor imobiliário? É possível? Não é possível? Qual que são os seus conselhos aí para quem está querendo empreender nessa área? Bom,
Primeiramente, quero te dar uma estatística que é americana, não é brasileira, porque nem sempre aqui a gente tem tantos estudos assim sobre dados, mercado, etc. Mas cada vez que se vende um imóvel nos Estados Unidos, isso movimenta cerca de US$ 80 mil em serviços complementares. Ou seja, o cara que vai vender a cortina, o cara que vai fazer o transporte, o cara que vai consertar a pia, enfim, toda uma outra série de serviços que estão conexos à compra, ao aluguel de algum imóvel. Então, o mercado imobiliário ele é muito mais do que somente lançamento, construtoras, incorporadoras, imobiliárias, etc. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que do meu lado, você não precisa de muito, né? Porque, na verdade, você vai prestar um serviço, né? Então, o que eu recomendaria, se a pessoa realmente quiser trabalhar como intermediário, abrir uma imobiliária, etc., escolher inicialmente um lugar que possa te ensinar, né? Que possa ser um lugar de aprendizado e de aculturamento também, porque até retomando a sua fase sobre escala, eu acho que dá super para se manter uma empresa de altíssimo nível, em grande escala, desde que tenha uma cultura muito forte. Que as Exatamente. pessoas estejam ali falando, cara, eu quero resolver o problema do meu cliente, não a qualquer custo, mas quase, sabe? Eu acho que a Nubank, por exemplo, ficou muito famosa nesse sentido, de eventualmente você não conseguir resolver o problema, mas ter uma pessoa simpática do outro lado no chat, bem-humorada, que vai tentar te ajudar. Isso já faz uma diferença absurda, assim, do meu ponto de vista. Então, acho que não precisa de muito, e, inclusive, eu indicaria não começar com muito, porque, para mim, um dos principais erros de quem, eventualmente, às vezes vai empreender, alugou a loja no shopping, montou, chamou o arquiteto, abriu, putz, ninguém quer meu produto. Cara, isso tinha que ser o primeiro passo. Você tem que vender seu produto para sua mãe, para o seu irmão, para o seu amigo e, eventualmente, até para outras pessoas, que às vezes a família é um pouco negativa, né, na questão de empreender. Não, vai pegar uma coisa mais tranquila. A minha, assim, tipo... Vai procurar um emprego, garante um faz uma CLTzinho, coisa benefício. que no final do mês você paga as contas. Não vai fazer uma loja no shopping, não sei o quê. Então, às vezes, começar com pouco é até uma ótima receita do bolo, assim, porque às vezes é ali que você vai encontrando a diferença dos ingredientes, um a mais, um a menos, do que pensar que um negócio seja a forma, né? Que muitas vezes é mais status do que substância, né? Então, você ter a loja, você ter o lugar, etc., para mostrar para o outro que você tem uma profissão, que você tem um lugar, que você tem... Quando, na verdade, você tem que prestar um bom serviço, você tem que vender um bom produto. Tipo, isso que você tem que fazer. É muito mais básico, na minha opinião. O Matheus, aproveitando aqui, você está em contato com uma série de fornecedores em torno, né, do mercado imobiliário, assim, onde você vê a maior carência hoje em termos de empresas para suportar os serviços que você precisa, dado o setor imobiliário em si, né, você como empresa e as pessoas que estão alugando ou comprando imóveis, onde estão as maiores oportunidades de negócio nesses dois pontos? Onde estão as maiores deficiências? Onde que falta fornecedor bom nesses dois pontos? Cara, eu acho que a gente, no setor imobiliário, viveu um pouco um hiato, né? No sentido que as coisas voltaram a crescer, digamos assim, nos últimos anos. Então, prestação de serviço com uma certa frequência, acho que ficou um pouco num impasse. Hoje, por exemplo, a Refúgios Urbanos, quando vende um apartamento, entrega um manual de vendas, onde vai ter toda uma série de indicações de profissionais que a gente indica e que curte os serviços e tudo mais. O que eu vejo eventualmente de leque que eles poderiam, se quiser, porque também escalar não é uma necessidade, né? Tem que ser uma vontade, etc. Desses profissionais, às vezes, é mais do ponto de vista organizativo. Então, eles prestam um serviço do caralho, só que nem sempre eles conseguem se organizar para aumentar as possibilidades de prestar esse serviço. Então, às vezes, pega mais serviço do que poderia com a mesma equipe e não consegue entregar no prazo que eventualmente se predispunha, ou eventualmente, como está acontecendo nesse momento, não prevê o aumento de custo que acabou tendo em quase todas as áreas da construção e precisa recolocar isso para o cliente, mas não consegue fazer isso de uma maneira comunicativamente falando boa, e aí acaba ficando um pouco também
um estresse, né? Porque eu acho que o cliente ele precisa entender que às vezes como aconteceu comigo agora, a gente se mudou para Santos e entre novembro e março, que foi a obra, o preço do ferro explodiu. Em um dos orçamentos que eu fiz, que é uma cobertura aqui para essa varanda, aumentou acho que 20 ou 30%. E eu paguei o preço a mais, porque era uma coisa que não é que o Oswaldo que me vendeu está me fraudando. Realmente, tipo, o valor das coisas subiu. Então, às vezes, também esse jogo de cintura em saber explicar para o cliente. Em termos de PropTech, de mercado, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. E o que você falou próprio o quê? Só para PropTech deixar... são as empresas de tecnologia ligadas ao mercado imobiliário, de construção, enfim, que a gente usa muito o termo anglo-saxon, você tem razão. Mas na falta de outro, vamos explicar o que é PropTech. Legal. Eu vejo que tem muita coisa para fazer, é um mercado que ainda pode ser muito digitalizado, né? Eu me lembro de uma vez uma conversa dessas, de jogar papo fora com um amigo na mesa, tomando uma cerveja. Cara, não tem um ai caçambas. Tipo, para você pedir uma caçamba e já colocar ali o geolocalizador que você quer ela na frente da sua residência dia tal e pode retirar dia tal. E aí, ouvinte, olha a oportunidade de negócio lá. aí. Ai, caçamba. E é um puta serviço, cara, porque você precisa desse serviço. E hoje, o jeito de pedir esse serviço é ligar. E falar, nada contra ligar, inclusive eu adoro ligação e é uma das coisas que eu brigo com a equipe de não colocar tudo no WhatsApp, etc. Mas se você for pensar na praticidade e nesse tipo de serviço, ligar não é a melhor opção. Tem que esperar na linha, falar com alguém, explicar para ele que é a Rua Rocha da Bela Vista e não a Rua Rocha de não sei aonde, e biriri, bororó. É muito mais fácil ter uma tecnologia, um iCaçambas, colocar ali a geolocalização, falar que você precisa na segunda e que vai devolver na terça, sei lá. Ou até, né, Davi, como você falou, tipo, né, oportunidades no mercado, do mercado imobiliário no geral, é mais do que olhar o macro, a gente olhar o micro, né? Você vê necessidades específicas, sei lá, o mercado corporativo, a tendência é os prédios estão vazios. Então, o que é o tá vazio? Deve ter oportunidade rolando. As pessoas não indo para casa só, sei lá, para descansar ou para dormir. As pessoas estão convivendo com as casas, com criança no pescoço pulando. Então, olhando essa coisa mais sensível, como o Matheus está falando, é mais fácil da gente achar oportunidade de negócio do que a gente olhar para as estatísticas e para os números às vezes, né? Acho que pode ser um gancho também legal. E acho que tem um monte de negócio que as pessoas elas não vão atrás deles porque é menos sexy, né? Um negócio que ninguém quer falar que ele criou o iCaçamba ou que ele pegou e criou uma empresa de pintura residencial. Automotiva. Assim, e acho que a grande coisa que o Matheus comentou, que realmente, assim, essas empresas, no geral, elas têm uma dificuldade em se organizar e se planejar, então, eventualmente, elas não conseguem oferecer um serviço bom. E aí que está efetivamente a oportunidade. Nos Estados Unidos, agora está uma mega onda de os boomers, né, o pessoal mais velho, está todo mundo se aposentando, e todas essas empresas de setores mais tradicionais, de construção, reforma, revisão de ar-condicionado, revisão de piscina, esses negócios eles estão acabando. E ninguém quer trabalhar mais com isso. Então tem todo Detetização, né? Detetização. Sabe, ninguém quer trabalhar com isso. E por quê? Porque tem pouco glamour. Mas tem muito dinheiro nesses mercados. E acho que as pessoas elas não veem o quão bacana pode ser você criar um negócio nesse segmento, assim. E ou até, Davi, desculpa, ou até deixar esse negócio mais hype. Imagina, eu fiquei pensando agora, eu tô brigando com a Déia aqui, que é minha esposa, que ela quer fazer detetização geral na Ilha Bela, quer matar tudo que tem em volta, e eu sou mega contra, tem um projeto de comida orgânica. E eu fico, imagina que legal, uma empresa de detetização que se preocupa minimamente com os animais ou com a saúde de casa das pessoas. A gente nem pensa nisso, né? Tipo, vai meter veneno na sua casa ou no seu jardim. E você fala, cara, não, detetização é simples. Ou você mata esse bicho custa tanto. Então você vê a camada do que o consumidor escolhe, ou que ele tem de critério para escolher, tipo, é preço
e o nível de garantia no máximo daquilo, mas você não tá sabendo o que você tá consumindo na real também, né? Não, e eu vejo, eu detetizei minha casa na sexta-feira agora. Eu tive que sair com as cachorras de casa por 2 dias, né? Putz, imagina o mal que deve fazer esse bagulho pro ser humano, sabe? Não é possível. Real. E acho que tem, enfim, como fechando um pouco o raciocínio, tem um monte de oportunidade legal de negócio que as pessoas que precisam de pouco conhecimento técnico para começar, pouco capital, que as pessoas não começam porque é pouco sexy. Então, acho que e pessoas que têm uma formação um pouco melhor, um pouco mais de instrução, que queiram suar um pouco a camisa. Nos Estados Unidos o pessoal fala de sweat startup, né? Startup que você tem que suar a camiseta. Putz, é um mar de oportunidade para quem está desempregado, para o ouvinte que está passando por uma situação difícil e quer criar um negócio simples e que pode ser bacana, sabe? E trabalhar com a mão é bom, sabe? A gente acabou se distanciando dessa relação mão-objeto, que fazer coisas manuais é muito legal, sabe? Só que as pessoas não querem fazer isso, sabe? Todo mundo quer ir para o escritório bonito, ficar no ar-condicionado. Acho que uma boa dica para quem eventualmente está procurando esse tipo de caminho é o tesão macro, né? No sentido de você ter uma vontade de resolver um problema, de você servir bem alguém. Depois, qual que é o micro que você vai fazer é outra história. Vai ser o meio Legal. de você ter esse tesão de prestar esse atendimento e fazer esse serviço, ou vender esse produto. Então, agora com essa fala, você me lembrou de um cara que se aposentou, que a gente contratou para limpar o nosso sofá, que ele era advogado, outra história, etc. E quando se aposentou, abriu uma empresa de limpeza de sofá. Mas assim, o cara tinha um tesão pela limpeza do sofá, assim, tipo, surreal, assim. E realmente aquilo que me fez contratar, algumas pessoas mandaram no grupo da Refúgio alguns contatos e eu mandei 2, 3. E ele foi a pessoa entusiasmada dos 3, que mandou uma mensagem falando que fazia, que queria, e já mandando um vídeo de quanta sujeira que ele tirava, etc., que na minha opinião é terrível. Mas, enfim, de se ver, digamos assim, né? Não é muito sexy, para usar o termo que você utilizou. Mas veja como o tesão dele macro em me servir foi aquilo que me fez contratar ele, apesar de que provavelmente os 3 têm a mesma máquina ou máquinas muito parecidas para prestar um serviço similar, né? Legal. Vou até aproveitar o gancho. Uma das coisas que a gente quer fazer, e o Davi reforçou, é escutar as pessoas, né? Tipo, nessa gravação a gente não chegou a fazer uma divulgação anterior, porque a gente está no começo do projeto, mas a ideia é a gente puxar um pouco de calor. A gente investigou um pouquinho com algumas pessoas da sua rede, Matheus, para construir perguntas que não sejam meio óbvias. E depois a gente vai trazer algumas coisas dela, a gente já está trazendo, mais diluída. Mas uma das pessoas que participaram aqui que trouxe uma pergunta legal que a gente vai abrir depois para você aqui é o André. O André foi um cara que eu conheci em um momento, há uns 2 anos atrás, numa das minhas empresas, que é a Scap, que a gente trabalha com pessoas que estão querendo buscar novas alternativas de vida e de carreira, e a gente desenha processos de aprendizado personalizados para elas. Foi ali também que eu conheci um pouquinho mais do Matheus, né? O Matheus foi uma das atividades que o André viveu. O objetivo do André era conhecer um pouquinho melhor o mercado imobiliário, e o Matheus se dispôs a abrir um pouco, explicar um pouco da visão dele, o que a Refúgios faz. E o André, no final da nossa jornada, ele sai empreendendo um negócio diferente, que é um negócio de pegar imóveis parados em São Paulo, normalmente negócios que estão presos em espólio, em briga de família, ou imóveis que, cara, para vender aquilo você tá ferrado. Ele basicamente pega esses imóveis, fraciona, divide em vários quartos e cria um modelinho meio tipo, não sei se já ouviram falar do termo, chama co-living, que é um modelo de moradia compartilhada. A favela já é assim faz muito tempo, não tem muito glamour também, tem gente ganhando muito dinheiro com sublocação em favela, né? Digamos, convenhamos, não tem nenhum. O primeiro co-living de São Paulo, definitivamente ele não é, que já tem muito. Mas o André trouxe um recado, Matheus, e eu vou compartilhar aqui para você para ver o que você acha da visão dele, tá bom? Colmeia Co-Living, quanto tempo? Fala, Matheus, tudo bem? André aqui da Colmeia Co-Living, quanto tempo? Vamos lá, quero te fazer uma pergunta. A gente recebe na Colmeia muitos moradores que são nômades digitais, estão em home office, né, com o cenário atual, e
não tem a menor interesse, a menor vontade de comprar um imóvel ou locar um imóvel padrão, né? Então, para eles, a moradia compartilhada faz muito sentido. E como que tu vê o mercado tradicional imobiliário se adaptando a essas novas necessidades e esses novos interesses das pessoas? É isso mesmo? Ninguém mais vai comprar e alugar tradicionalmente? É isso mesmo, Matheus? Assim, como eu vejo o mercado se adaptando, acredito que empresas como a Colmeia, do André e outras, tipo House, da Vitacom, que oferecem esse serviço, né, de uso, pay-per-use, né? Você paga pelo que você usa e quando você não quiser mais usar, você deixa de usar sem grandes fidelidades, né? Tem a Yuka também, que é uma empresa que faz um trabalho parecido. Agora vi que tem uma empresa mexicana que acabou de chegar em São Paulo, que chama casaifinal.com, que também faz um trabalho de locação por temporada. Enfim, vejo que esses campos vão existir, vão ganhar sempre mais espaço, mas eu vejo alguns riscos também, e vou elucidá-los. Primeiro que quando você aluga, você fica sempre na mão do valor do aluguel, né? Então você tem pouco domínio, digamos assim, sobre o seu custo de vida, né? É claro que existe um mercado, é claro que existe um preço de reserva, mas esse preço de reserva pode subir muito e pode subir para além daquele que pode ser o seu aumento de valores de ganho, né? Então, quando eu analiso as grandes cidades de um ponto de vista macro, você já vê em Londres, Nova York, Roma, etc., uma grande maioria de locatários, né? As pessoas já não têm mais acesso à propriedade e quase sempre estão ali procurando novas oportunidades de aluguel nos hinterlands, né, das grandes cidades. Ô, Matheus, só para não quero cortar seu raciocínio, mas para aproveitar, você mudou de São Paulo para Santos agora recente. Ou seja, você está experimentando essa região, você ainda não tem certeza de nada. Você alugou o seu imóvel ou você comprou? Eu comprei porque as taxas de financiamento estão ótimas no Brasil nesse momento, então fazia mais sentido para mim investir o valor do recurso que seria próximo do aluguel na compra. Então, aqui um aluguel no apartamento onde eu moro sairia R$ 4.000, mais ou menos, eu estou pagando 5 de prestação, sendo que cerca de 2.000 já são amortização, né? Então, estou pagando 3.000 de juros, né? Mas 2.000 eu estou colocando já numa amortização mensal, sendo que o aluguel seria 4.000 no bolso do locador, Entendi. todo Legal. zero no meu bolso. Então, esse, inclusive, é um dos raciocínios. Então, hoje, por que está inacessível em Nova York para o meu irmão comprar um imóvel? Primeiro, porque ele não consegue crédito suficiente para pagar o valor do imóvel em Nova York. Então, se ele quisesse comprar a townhouse que ele mora, onde ele aluga um quarto, custa $2 milhões. Meu irmão hoje não consegue crédito para $2 milhões. Ele conseguiria eventualmente para 300 mil, 400 mil, alguma coisa Entendi. assim, e seria com o que ele bate, com o que ele ganha. Então, o acesso aos imóveis, mais cedo ou mais tarde, na minha opinião, claro que é uma opinião que pode estar errada, vai estar inacessível para a classe média. Então, a escolha que você tem que fazer quando você decide não comprar é saber que então você vai ser provavelmente um locatário para o resto da sua vida e está tudo bem assim. E pode ser que seja um caminho, tá? Porque eventualmente você não quer imobilizar, você quer ter a disposição do recurso, você quer ser um nômade, enfim, tem tantas outras coisas. Do meu ponto de vista, e partindo até de uma cidade onde eu seria impossibilitado a comprar um imóvel, pela mesma razão pelo qual meu irmão é, então, difícil recurso a crédito, emprego, etc. e tal, alto preço dos imóveis, para mim era uma frustração, pessoalmente falando, não conseguir ter um teto meu sobre a cabeça. E acho que muitas vezes, quando tem esses comparativos que aparecem por aí, a bolsa, os imóveis, se você investir o recurso do seu imóvel na bolsa, quanto que você vai ter daqui a 20 anos, enfim, você tem que ser um Warren Buffett da vida, um Luiz Barsi da vida para realmente, tipo, conseguir ter esse tipo de trajetória, né? Tem algumas coisas que eu acho que são imateriais, então você ter a felicidade de ter um teto, você saber que se o mundo acabar amanhã, ninguém te tira dali, se o locador precisar do imóvel, não, é seu o imóvel. Então, tem toda uma série de coisas que, inclusive, estão sendo reavaliadas ao longo dos anos, que não são só as monetárias. Tem um livro muito bom, na minha opinião, eu acho que os dois leram, que
que é o Jeito Harvard de Ser Feliz, que faz pesquisas nesse sentido, de como a métrica do sucesso não está mais só com os cifrões de dinheiro, e muito mais também de realizações, de felicidades do dia a dia, de você chegar no fim do dia e falar, putz, consegui comprar minha casa, que máximo, que legal. Ou não, quero morar... Ô, Matheus, mas eu vou trazer um pontinho complementar aí. Eu tenho um dos meus tios, o Eduardo, é um cara que foi super referência, foi o cara que me deu o primeiro emprego lá na Loki, que é uma super construtora, é um cara que performa muito bem, vai muito bem no desenvolvimento do mercado imobiliário, enfim, construção de grandes casas, escritórios e lojas. Mas ele trouxe uma coisa no meu começo de vida, que eu tinha esse incômodo de eu preciso de uma casa própria, né? Acho que vem isso muito dos nossos pais também, nessa coisa de você ter um seu espaço. Se o mundo acabar, como você falou, se der uma merda gigantesca, você só entra e tranca a porta, velho, ali você tá protegido, né? Então a gente já nasce com esse mérito de construir um negócio ou construir uma vida baseada numa casa própria. Normalmente é um dos primeiros investimentos, ou que a gente ganha da família, ou basicamente o que a gente aporta e a gente compra para dar aquela coisa de adulto, virei adulto, né? É o maior investimento que você faz na vida, inclusive, né? Hã? É o maior investimento que você faz na vida, né? Legal. A maior compra que você faz na vida. Legal. Não sabia dessa. E aí, o Eduardo, quando ele falou isso para mim, eu fiquei, puta, eu preciso comprar logo alguma coisa. O que você acha? Ele falou assim, pensa que aluguel é tipo um serviço. Você está consumindo aquilo para usar aquilo naquele momento. Você não vai ter raiz naquele lugar. Porque ele fala que é uma coisa que é pouco falada, e eu sinto isso na pele, porque eu sou mega um cara que mudo muito, porque o negócio ele acompanha normalmente as minhas empreitadas de vida, sejam os negócios ou sejam as fases que eu tô, seja com filho, uma fase mais relacional com amigos, uma vontade de morar no mar, enfim. Então eu sinto que talvez muita gente que está ouvindo ainda tenha esse pensamento mais linear, digamos que ele não está errado, tá? Mas de construir uma base de vida baseada no imóvel fixo, num CEP. E eu vejo que, às vezes, isso pode prejudicar alguns movimentos da sua vida, ou te restringir, ou te capar de viver situações onde você precisa se locomover para outros lugares. Talvez, Matheus, no seu caso, por exemplo, se você tivesse uma casa e não fosse um cara do mercado imobiliário e tivesse uma vontade de morar em Santos, um dos problemas que talvez você teria era, puta, como que eu vou deixar de vender? Eu vou vender meu imóvel em São Paulo ou tal. Então, você vê que isso também é uma desconstrução, que ela não é necessária. Porque hoje, sei lá, eu tenho 14 anos de casado, a gente escolheu a gente não optou por investir em mercado imobiliário, ou seja, em casa, em espaço físico. Às vezes, tudo bem, você pode falar, mas se tivesse dinheiro sobrando para isso, você investiria nisso? Puta, eu já tive dinheiro sobrando, mas eu uso para outras coisas, outras verticais. E eu queria trazer até para você, Davi, você mudou de cidade, né? Você está morando no interior. Eu aluguei, mas foi uma decisão, assim, eu sempre fui um cara de aluguel, assim, eu comprei uma casa faz um tempo atrás, comprei um apartamento, aí eu vendi esse apartamento e prometi para mim mesmo que nunca mais ia comprar mais nada na vida, porque deu uma super dor de cabeça para vender. Enfim, eu ganhei um bom dinheiro com essa venda, financeiramente foi um bom investimento, mas ao mesmo tempo eu comecei a morar muito longe da onde eu estava trabalhando, o deslocamento ficou inviável, e aí eu falei, putz, nunca mais eu quero ter apartamento para eu ter flexibilidade para eu morar perto do trabalho. E agora eu estou no movimento contrário, que eu falei, agora eu vou construir o trabalho em torno da onde eu quero morar. Então, acho que a vida acaba mudando um pouco. Então, hoje, apesar de eu estar alugando aqui onde eu moro, provavelmente eu devo comprar um imóvel por aqui em algum momento. Mas porque também um momento de vida, eu quero ter uma família. E eu acredito que família você tem que ter algumas raízes, assim, até para você dar um pouco mais de estrutura para a família. Não quer dizer que isso não vai mudar quando eu tiver filhos, tá? Pode ser que eu mude totalmente a concepção e eu estou aberto para errar nesse meio tempo e mudar de opinião. Tenho 3 colocações sobre esse tema. A primeira é sobre o Aziz, que apesar de não possuir o imóvel onde ele mora muito bem, sempre. Então, acho que podendo escolher morar bem, isso acaba entrando em segundo plano, né? Então, normalmente quem aluga não pode fazer modificações no imóvel, não pode decorar do jeito que quer, etc e tal. Isso, a certo ponto, acaba pesando, né? Outro dia eu vi uma publicidade em algum lugar que a gente passa metade da nossa vida no quarto. Acho que era alguém vendendo cama. Ou colchão, deve ser o pessoal da Zissu, né? Colchão, alguma coisa assim. E de fato, cara, então assim, o ambiente de casa nunca foi tão importante, inclusive tem uma pesquisa maravilhosa que a coisa que mais foi vendida na pandemia é massa corrida, eu achei incrível. Massa corrida? Massa corrida, isso mundialmente.
Pra tirar o chapisco da parede, né? Deixar a casa bonita, faz sentido. A gente ia pro bar, cara. A gente não ficava olhando pro prego que a gente tinha tirado. Então, quando a gente foi obrigado a olhar pra porra do prego, falando, não, agora eu vou consertar tudo. Sabe? Tipo, e outras considerações que aí vai mais de encontro ao que o Davi estava falando, o próprio Vini, que eu falei para vocês, ele é um cara que não teria acesso ao imóvel que ele tem hoje se ele não tivesse comprado os outros 2 antes. Então, legal. assim, às vezes você comprar o primeiro imóvel, comprar o segundo, te permite acompanhar o mercado para depois chegar, eventualmente, na escolha de um terceiro, quarto, enfim. E isso me lembrou, inclusive, uma conversa que eu tive com uma cliente que estava vendendo o imóvel dela exatamente para comprar um sítio, então uma coisa parecida com o que você estava falando, às vezes tipo, agora eu preciso vender, comprar, lá. E o imóvel dela, acho que era 2017, 2018, não tinha valorizado muito, ela tinha comprado na planta, pagou, estava quitado e acho que tinha pagado 500 e estava valendo 600 e pouco. E aí ela estava triste, né, que o imóvel não tinha valorizado, etc e tal. Aí eu falei para ela, Lívia, posso fazer uma pergunta? Você teria poupado 650 mil reais nesses anos? Aí, tipo, ela meio que caiu da cadeira, sabe? Sim. Tipo, ela falou, putz, cara, não teria poupado 650 mil reais, porque, de fato, tem uma poupança ali, mas não está nem próxima desse valor. Então, realmente, foi uma maneira de poupar. E aí eu falei para ela, e se você não tivesse 650 mil reais do apartamento, você conseguiria comprar o sítio? Não conseguiria. Então, Ou cara, seja, puta investimento. Ou seja, você está conseguindo ir lá realizar seu sonho de ir morar na roça, fazer sua horta orgânica, etc e tal, porque você fez esse investimento aqui que te criou uma pressão, uma dívida, você tinha que quitar, você tinha que correr atrás. Foi algo eventualmente até chato durante uns anos, mas de qualquer forma você tinha que pagar o aluguel ou outras coisas ligadas à moradia do mesmo jeito. E hoje você conseguiu juntar alguma coisa também. Que para mim isso é um pouco um discurso contrário ao discurso da Bolsa, que não é que eu seja contra nem nada disso, eu acho que inclusive você pode colocar alguma coisa na Bolsa e fazer investimentos em empresas que você conheça, acredita, curta, etc. Mas nem todo mundo tem a disposição, a capacidade, o estudo de fazer aquilo profissionalmente, digamos assim. Para mim, a Bolsa é realmente tipo, você come no McDonald's, você gosta do McDonald's, compra ação do McDonald's. Eu não como no McDonald's, não gosto do McDonald's. Foi um exemplo ruim. Mas, enfim, eu acho que você tem que investir em empresas que você acredita e saiba que dão lucro, fazem alguma coisa bacana pelos seus clientes e você imagine que daqui a 10, 20 anos continuem ali, você compra ali, eventualmente ou se tiver até, né, o seu que o seu dinheiro, que o seu dinheiro possa ajudar ela a ter lucro e ela poder crescer e se perpetuar, né, que é o caminho contrário, é o capital investido em algo que se acredita para que ele prospere, do que você ter que descobrir como uma mãe de Iná, sei lá, qual negócio que vai dar certo, ficar vendo todas as coisas do mercado. Enfim, acabou de acontecer agora, não sei se vocês viram a história da Hering, sei lá, que teve uma aquisição e tal, e aí falaram que vazou essa informação antes, e a própria empresa comprou algumas ações. Não sei se você viu essa história, Davi, mas é isso. Não vi. É tudo uma questão de jogada, é uma coisa meio... Já é tensionado o processo, né? Sim. Acho que é grande coisa, assim, tem um discurso, né, do pessoal que é assessor financeiro, tal, que acha que todo mundo faz conta. E, na real, as pessoas não fazem conta. Por isso que consórcio existe, né? Porque consórcio é aquele negócio que te obriga a pagar o carnê todo mês ali para você conseguir tirar a sua moto. Eu via muito isso nos entregadores lá do iFood. O cara precisa comprar uma moto para fazer entrega. Aí ele vai fazer um consórcio. Aí você vai fazer a conta do consórcio, é um absurdo. Mas, cara, é o jeito que o cara tem para conseguir aquele bem, não tem jeito. Então, eu acho que tem um discurso aí do mercado financeiro que é muito maluco e acho que todo mundo faz conta. E tem uma componente emocional que é muito complicada de desvincular, sabe? Se todo mundo fizesse conta para tudo, todo mundo ia comer só a mesma comida todos os dias, né? Se você for pensar 100% na praticidade e fazer 100% conta, você come só a mesma coisa. Então... Até, Davi, pensando no não prático, quero ouvir um pouco do Matheus, como que é se relacionar e trabalhar com alguém que tá aí olhando e falando, meu, termina logo esse podcast pra gente poder ir dar um rolê na praia, cara, que já tá ficando tarde. Tipo, como que é trabalhar junto com a sua namorada aí no processo? Cara, eu acho que, antes de mais nada, você tem que ter um bom relacionamento pessoal para poder tomar uma escolha de trabalho também, né?
senão eu altamente desindico. Acho que é melhor cada um fazer alguma coisa e não compartilhar isso também. Então tem que ter uma leveza, tem que ter uma sabedoria, né? Em saber que vai ter alguns momentos estressantes de trabalho e que eles não precisam necessariamente impactar depois das 18 horas ou depois das 19, quando você, tipo, você pode estar puto naquele momento porque de trabalho um projeto deu errado, etc e tal, e você vai ter que desligar e continuar a parte de relacionamento que não tem nada a ver, eventualmente, com aquilo. Vocês conseguem fazer isso? Cara, eu acho que é um exercício diário. Falar que Sim, consegue... eu sei bem. 14 anos. Uma resposta, uma mentira de um lado e uma generalização do outro, né? Eu acho que é um exercício de realmente falar, putz, cara, eu não deveria estar puto nesse momento do ponto de vista pessoal, vamos rebobinar e seguir. Sim. Então, acho que tem muita autoanálise, né? Sobre as situações específicas, ao mesmo tempo, e acho que você deve compartilhar da mesma coisa, que é muito bacana construir algo junto profissionalmente com alguém que você ama, que você curte, e você vê que vocês estão fazendo alguma coisa a 4 mãos, né? Então tem um significado especial, e para mim isso, para além da minha esposa, da Mariana, tem a ver com todos os associados. Eu sempre falo para os sócios da Refúgios que a gente quer boas pessoas antes de bons profissionais, e que para nós um bom profissional não vale uma má pessoa. Então, legal. A gente já mandou embora ou rescindiu, enfim, teve part ways, né, bifurcações com pessoas que eram ótimas, traziam VGV, lá, mas não espelhavam a cultura da Refúgios, e para nós a cultura é inegociável, digamos assim. Para mim pode trazer milhões em revenues, em faturamento, mas se não for uma boa pessoa criar fraturas dentro da empresa, a gente vai sempre escolher a empresa e a cultura. E até, Matheus, você falando nisso, né, tipo, todo mundo você falou, né, a força da pessoa além do profissional, né, ou que seja contratar alguém ou buscar alguém como sócio ou parceiro, que não seja só um LinkedIn, né, o que o cara fez, onde ele estudou. E a relação de abrir um negócio ou tocar um negócio com algum primo, irmão, pai, esposa, o que for, tem um senso de confiança muito importante. São pessoas que quer ter na sua casa, na real, né? Dá mais trabalho? É óbvio que dá mais trabalho, mas, gente, desculpa. Quem falou para você que é fácil empreender? Já é difícil pra caramba. Então, se já é difícil, de certa forma, que pelo menos isso, a celebração em conjunto, o aprendizado em conjunto, o abraço, né? Porque às vezes você precisa, né? Não é fácil empreender algo, é meio solitário, né? Ser empreendedor é uma solidão. Solidão empreendedora... Tem um artigo que eu escrevi há muito tempo, acho que você pesquisar no Google você acha que você está assistindo. Mas é um desafio, é solitário. Ter alguém junto com você, gente, às vezes é vital. Hoje o Matheus tem vários sócios, até criou um modelo que todo mundo, de certa forma, vai participando e vai pedindo um espacinho, digamos, no CNPJ, para se sentir, de fato, não só sentir sentimento de dono, mas de fato ser dono, né? Então eu vejo isso como um super ativo. Você pensa, Davi, também em abrir alguma coisa com a Claudinha, com a sua esposa aí ou não? A gente já discutiu bastante isso, assim. Eu não sei, eu não tenho uma resposta fechada. Acho que acho que tem um convívio muito bom, a gente se dá super bem, mas eu não sei se a gente funcionaria fazendo negócio juntos. Não sei, eu posso morder a língua, para falar a verdade. E não teria problema nenhum também. Acho que Ou teria um problema gigantesco também, que acontece, né? Pessoas que acabam, mas aí acontece. O problema não está na sociedade, está no relacionamento. Esse é o desafio também. Relacionamentos superficiais, ou sabe aquele casal Doriana? Perfeito, tudo funciona, cada um fica no seu canto. Agora, quando você está no negócio, você vai ter que ter espaço não para o confronto, mas para o conflito. Não sei como vocês veem isso, mas o conflito é a divergência de opiniões. Isso precisa acontecer até para o negócio se sustentar. Né? Em casa, de certa forma, é a mesma coisa. Eu acho que a divergência de opiniões é saudável, o conflito não necessariamente é necessário, né? Então, você pode não concordar e isso não chegar às vias de fato de se criar um conflito. Essa é a minha percepção com os meus sócios, mas o que eu falo assim, seja um primo, um filho, sua esposa, etc., dedique um tempo para conhecer seu sócio. E o tempo para conhecer seu sócio é o tempo profissional, não é porque você conhece a pessoa
que eventualmente você sabe como ela trabalha, etc e tal, e até para ver qual que é a característica de cada um, porque às vezes você está escolhendo ali um amigo que é muito parecido com você e que como sócio não vai acrescentar, e às vezes você precisa de um sócio que seja um outro tipo de pessoa. Então, no meu caso, o primeiro sócio foi o Otávio, a gente dedicou quase um ano de trabalho para sentar uma vez por semana e ver como que a gente queria a sociedade, quais seriam os papéis de cada um. Eventualmente, depois a gente foi fazer um acordo de cotistas e o que esse acordo de cotistas iria prever, desde podemos contratar esposas, namorados, podemos admitir sócios filhos, enfim, milhões de vertentes que a gente analisou antes de ser sócio e que hoje estão pacíficas, digamos assim, porque a gente dedicou um tempo para essa transparência e apesar de eu estar cedendo para ele um valor minoritário, né, mais uma coisa de stock options, etc., nunca teve uma imposição de cima para baixo. A gente sentou na mesma mesa, colocando as coisas que para eles eram boas, para mim eram boas e vice-versa. Então, acho que investir um pouquinho desse tempo na contramão do entusiasmo, né, que normalmente acontece na criação de uma empresa, tipo, vamos fazer, 50% para cada um, pá, pum, pintar. E às vezes o cara não quer 50% porque ele não vai poder investir quanto você, ou às vezes ele não quer 50%, ele não quer investir tempo quanto você, e etc, etc, etc. Então, eu sempre dou um pouco de calma, faz com tempo, vê quais são as aptidões de cada um, vê quanto cada um quer se dedicar ao negócio, porque às vezes você, colocando responsabilidade demais, inclusive numa coisa que a pessoa não é tão boa e não tem nenhum mal em não ser tão boa, você vai foder com aquilo que ela é boa. E às vezes é melhor dedicar 100% do tempo num percentual maior de sociedade naquilo que ela é boa, do que 50% do tempo em mansões que ela é ruim e que ela não vai acrescentar para a sociedade, digamos assim. Então, hoje tem a possibilidade de ter sócios muito diferentes. Estamos chegando a ter, acho que 7 ou 8 sócios, enfim. Que legal. E que todos agregam, digamos assim, com ideias e visões divergentes, mas dificilmente a gente tem um conflito, porque a gente tem uma possibilidade de diálogo sempre aberta. Então, por mais que às vezes alguém fique chateado, alguém não tenha a sua ideia aprovada, etc e tal, a gente tem sempre a possibilidade de falar também entre pessoas, não necessariamente entre profissionais. Então, às vezes vai terminar um projeto, você vai falar, putz, não ficou do jeito que eu queria. E vai ter essa liberdade de falar isso. E vai ser muito mais de Mateu para Camila, de Mateu para Otávio, de Mateu para Rafael e vice-versa, do que de CEO para CEO e sei lá quais outras funções que a gente inventa para o LinkedIn, como você falou. Legal. Mateu, deixa eu puxar uma coisa que para mim acho que é bem importante, a gente já está entrando na fase final aqui do nosso papo, que acho que é uma coisa que o momento pede esse chamado, ok, eu trabalho para algo que gera impacto social, mas e se o impacto social ele for o meio e não a consequência? Eu queria saber se, eu sei e eu acompanho que você investe muito forte em cultura através da Refúgios e você investe em filantropia também, né? Em ajudar e fazer o bem. Eu queria saber quem vem primeiro, essa vontade, esse tesão é seu e você usa a sua empresa como plataforma? Ou isso já é um DNA, já é uma característica muito forte da sua empresa? Bom, acho que tem algumas respostas para uma única pergunta. Primeiro que eu acho que quando você está imerso dentro de um meio que é a comunidade, parte do que você ganha você tem que redistribuir. Isso é uma minha lei interior, digamos assim. Que legal. Você está, aspas, se servindo, né, daquele meio e aquele meio está te proporcionando coisas boas e por que não voltar coisas boas também de volta, digamos assim. Então, isso sempre foi da minha cultura, acho que vem até um pouco de encontro daquela pergunta que você fez de familiar, de onde vêm seus valores, etc. e tal. Então, eu tenho esse entendimento. E aí, respondendo a sua pergunta, a um certo ponto, quando a Refúgios ainda tinha uns 10, 15 associados, eu sugeri, e foi votado, não foi uma imposição, que a gente doasse 2% de todo o nosso faturamento para projetos culturais e sociais. E essa reorganização só passaria se tivesse uma unanimidade. Ou seja, se tivesse uma única pessoa votando contra, a gente consideraria a opinião dessa pessoa contra como válida e não
não colocaríamos essa nova regra, provavelmente faríamos alguma coisa só do faturamento da Refúgios e não do faturamento geral, digamos assim, porque a gente tira 2% da ponta da comissão, de todos. Então, é claro que a Refúgios tem uma contribuição maior, digamos assim, mas todo mundo que vende tem uma contribuição, que faz intermediação, tem uma contribuição ali. Então, a gente teve uma unanimidade, foi uma votação secreta, digamos assim, daquela de papelzinho, todo mundo enfiou o papelzinho, se votasse não, ninguém saberia e não haveria nenhum tipo de julgamento, digamos assim, até porque foi algo que foi colocado num segundo momento, né? Ou seja, a pessoa entrou na empresa não tendo que devolver essa parte para a comunidade, né, digamos assim, e a gente estava mudando uma regra e fizemos isso da forma que acreditávamos melhor, com democracia e, na verdade, maioria mais do que qualificada, né, unanimidade. Então, acho que isso confirma que foi uma intenção de Legal. todos, né, de cultura mesmo, que a gente entendia. E deve ter te surpreendido, né? De certa forma também, né? Um pouco ou não? Da unanimidade, sim. Total. Eu confesso que sim, porque, enfim, acho que não é nem julgável que a pessoa tenha seus próprios egoísmos, se for o caso, e falar, não quero doar, porque sei lá como que a empresa vai usar esse dinheiro, posso não concordar, etc. e tal. Então, Sim. foi uma demonstração de confiança também, né? Porque hoje, quando a gente escolhe os projetos para ajudar, não tem votação. É algo que a gente faz de maneira a entender que naquele momento a melhor ajuda é aquela. Então, sei lá, agora a gente ajudou o Orgânico Solidário porque a gente entendeu que nesse momento do país é muito mais importante ajudar com comida do que eventualmente com algum projeto outro, que também seria válido, porque todos são válidos, na verdade. Quando você investe em cultura e sociedade e filantropia, eventualmente, como você chamou, cara, é tanta necessidade que cada gota no oceano está fazendo a diferença. A minha vontade de um 2.0 é alguma coisa mais como instituição, como fundação mesmo, por conseguir eventualmente deixar uma marca, não para o nosso ego, e sim para algumas vertentes que a gente vê como importantes e que poderiam ir para além da doação variável, saltuária, sabe? Então, você eventualmente conseguir comprar uns apartamentos e fazer aluguel democrático, aluguel Legal. bacana, etc. e tal, é algo que a gente pensa e que poderia entrar dentro do nosso segmento numa área que a gente sabe que é necessitada, que precisa, e poderia eventualmente ser alguma coisa para balancear a doação saltuária, que ajuda outras empresas empresas ou ONGs, enfim, que fazem um trabalho bacana. Então, a gente apoia, por exemplo, o Programa Vivenda, que faz reformas em comunidades carentes, onde eles são uma empresa, não são uma ONG, então eles vendem o projeto de reforma em algumas comunidades, porque eles detectaram que, às vezes, a pessoa fazendo a reforma sozinha, chamando o pedreiro Zezinho, comprando material sozinho, etc., gasta mais do que comprando um pacote de arquitetura que eles moldam dentro de um valor que seja possível, que às vezes é até parcelado, e aí dentro disso eles têm uma parte que mais de filantropia, onde eles individuam dentro da comunidade quem não pode pagar por essas reformas, e aí nós, como outras empresas, doamos essas reformas para essas pessoas que são individuadas pelos próprios agentes da comunidade. A gente vai, reforma um banheiro, cria um banheiro, refaz um telhado, faz uma cozinha, enfim, porque a gente entende que isso também tem a ver com furar a nossa própria bolha, né? Então, sim, dentro daquilo que a Refúgios Urbanos trabalha, a dignidade do morar é quase que uma unanimidade. Mas dentro daquilo que é São Paulo, a dignidade do morar é quase que uma inexistência, por absurdo que pareça. Então, a gente forte isso, né? A dignidade do morar, né? É forte, porque pra gente, a gente vive numa bolha que a gente não tá vivendo a realidade de que muita gente tá, né? Os barracos superlotados, o despejo, gente. É só olhar em volta, em qualquer grande cidade, você vê a quantidade de gente que tá, não é a pessoa tá na barraca com os móveis de casa na rua, assim. E a gente olha para frente, né? A gente não para ver essa realidade que está chegando, né? Muito forte. No caso, assim, até porque a nossa ideia nunca é só ajudar por ajudar,
a gente vai normalmente com uma parte da equipe, que foi aquela que ajudou eventualmente naquela reforma, para conhecer o que foi feito, conhecer a Sim. família, ter essa E o interação. impacto que gerou também é legal, né? Até por isso que eu te falei, ó, se tiver distribuição de cesta, convida a gente vai junto, a gente quer ir, etc. Legal. Eu gosto de reforçar. Na verdade, eu gosto de reforçar, Matheus, porque eu gosto que, para mim, a inspiração é por exemplo, não é por palco. O Matheus acabou de fazer uma doação bem satisfatória, que me pegou de surpresa nesse final de semana, para muitas famílias. Não sei se você fica confortável de falar, nem vou falar, você fala, Matheus, se quiser, mas assim, cara, você não tem ideia, os bastidores nossos, a gente estava contando dinheiro, se a gente ia juntar, mas uma comunidade está precisando. Hoje são 20 comunidades recebendo comida de 15 em 15 dias, né? Comida orgânica e que alimenta a cadeia dos produtores. E ter uma doação dessa, que ainda é anônima, e para mim esse é o grande erro empreendedor, tá? Que é o lugar da gente confundir realização e contribuir para o próximo como algo egóico, algo que pode ser mal interpretado. Muita gente hoje, homens brancos, empreendedores ou executivos de classe média alta, eles optam normalmente por manter a... por favor, não fala que fui eu, porque eu não quero mostrar. Eu entendo o lugar disso, ele é legítimo, eu também talvez faria o mesmo, mas tem um lugar que se a gente não criar esse movimento de todo mundo compartilhar, isso não vai gerar identificação nos nossos pares. Imagina quanto empreendedor parecido com o Matheus que se inspira em você, veria o movimento que você fez e falar, que da hora, velho, o Matheus fez isso, pô, que da hora, eu vou fazer também. Então tem um lugar desse anonimato que eu entendo, ou a gente usa o escudo da corporação às vezes para contar, que eu vejo que perde um pouco do brilho que a mulher tem. A mulher tem muito forte isso, né? De se expor, pedir, movimentar os grupos sociais. É muito a avó da igreja, tem muita força, né? Então eu vejo que tem um lugar genuíno seu, que é a segunda vez que você já ajuda, Matheus, que agradeço em nome de uma galera, e nem por mim, mas uma galera que vai comer nas próximas semanas, graças ao time, né? Não só o Matheus, mas ao time e a toda a economia que a Refúgios gira, né? Os clientes da Refúgio, os fornecedores, os parceiros. Então tem um pouco disso, né? É isso, até que ia corrigir sua fala, não é o Matheus que doou, é o trabalho da Refúgios Isso. que permite essa roda girar. Isso. E aí, nesse sentido, eu acho que o que deveria inspirar a pessoa é a questão da retribuição, que eu falei, entender que o organismo só funciona se ele estiver em equilíbrio, digamos assim. E para mim é muito bacana disponibilizar isso para a equipe. Então, a gente falou para a equipe que a gente fez a doação, colocou, inclusive, para eles poderem contribuir nas próprias PFs, terem esse tipo de inspiração, digamos assim. E eu, na verdade, não é que sou contra a questão da divulgação, eu sou contra o fazer disso uma bandeira e usar Sim. isso como uma publicidade, sabe? Eu acho que você concordo. faz bem porque você quer fazer o bem, não para ficar falando lá, tô fazendo bem, então vem fazer negócio com a minha empresa porque eu tô fazendo bem. Eu acho que a gente está fazendo bem porque os clientes nos ajudam a ter uma prosperidade e parte dessa prosperidade a gente recoloca em círculo, digamos Mas assim. às vezes, eu acho que tem aquela coisa do 8 ou 80, né? A gente fica tem tanto medo do 80, da gente ser mal interpretado e isso fomentar algo negativo, que normalmente a gente vai para o 8. Não estou falando do seu caso, tá? Mas é um super desafio que eu digo, como eu estou vivendo o impacto social e filantropia na pele, eu sei que isso é uma grande dúvida. Como a gente acerta nesse equilíbrio para que esse equilíbrio vire referência para outras empresas, né? Do meu lado, o que a gente faz de uma maneira super sutil, porém acredito impactante, é falar para os clientes. Legal. Que parte daquilo que ele pagou pelo serviço serviu para os projetos culturais e sociais da Refúgios. Isso, inclusive, está, aspas, liberado para os corretores falarem que 2% daquilo que a gente recolhe em termos de faturamento é repassado para projetos desse tipo. Então, isso eu acho realmente importante para a pessoa ter uma consciência ali que o serviço dela, uma parte disso que ela pagou, que ela contratou, está servindo para outras coisas também. Legal. Está alimentando outras... Está girando a economia, né? Isso me parece super importante. Inclusive, no caso do Orgânico Solidário, eu acho que tem também essa roda, né? Claro que a pirâmide, a ponta é alimentar as pessoas que nesse momento estão passando por mais necessidades, precisam de uma cesta básica e tudo mais, mas saber que você está alimentando o produtor também, que está na contracorrente da indústria. Então tem toda uma série de coisas que acabam sendo importantes, né? Porque, querendo ou não, esse produto, não é que ele é mais caro, ele é mais valioso, né?
Porque Sim. o cara não consegue concorrer com sei lá qual fazenda de tal nome enorme, etc e tal, que faz um produto com pesticida, perfeitinho, blá, 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 e não dá para vender no mesmo preço. Não Ao dá. mesmo tempo, tipo, o sustento da família dele também, né? Sim. Então, acho que essa organização, essa associação que a gente consegue fazer entre pessoas como você, inclusive, que conseguem estruturar, né? Porque o processo de Sim. estruturação também é super importante, acaba fazendo a diferença. Aquele famoso, se a gente organizar, todo mundo come. Se a gente organizar, todo mundo trabalha. Se a gente organizar, Sim. todo mundo alguma coisa, né? Então, Legal. esse processo é super importante, especialmente sabendo que a gente está numa era tecnológica onde não falta saber, não falta tecnologia, então é muito mais uma vontade do que necessidade, né? Há 100 anos realmente tinha um desafio ali de produzir comida para um monte de gente. A gente não Eu tem queria mais. aproveitar o gancho, Matheus, e falar um pouco de uma característica de um perfil empreendedor que ele é pouco valorizado, mas para mim são as pessoas que eu mais admiro. Nos últimos meses eu aprendi a admirar, que são as lideranças comunitárias, hoje que sustentam e representam não só empresas, mas bairros e projetos sociais incríveis, que a gente que não trabalha por dinheiro, mas que precisa do dinheiro para manter aquela galera viva, não tem o status social que merecem, mas tem o reconhecimento e o prestígio das famílias que eles ajudam. Normalmente tem a força do feminino, então você vê, né, o mundo corporativo dos grandes empreendedores ainda é o homem, tem muito essa força, infelizmente isso é uma realidade ainda, mas eu queria valorizar, cara, que isso para mim é o empreendedorismo raiz e que gera muito mais impacto do que o que a gente escuta de ESG, sustentabilidade, isso aí é, a maioria dele é gogó, é o que você falou, é se perder no marketing, né? É gente que está fazendo acontecer sem, às vezes, ganhar R$ 1 por isso, pelo contrário, está passando necessidades em casa, mas que está movimentando muita gente. Então eu falo em nome da Lia, da Esther, de Paraisópolis, tem um monte de gente incrível. Vou falar também de homem também, porque tem também, mas o exercício é como a gente cria algo que a filantropia ela é o meio também para o processo, ou o impacto social é o meio, seja 2%, como você falou. 2% da receita da Refúgio já é um valor significativo, mas se você não começar com 1 ou 2%, você nunca vai começar, na verdade. Então precisa, né? Sim. E, na verdade, assim, o 2% que eventualmente você junta naquele momento ajuda o organismo solitário no momento chave. Então, às vezes, é 100% de uma situação que estava necessitando naquele momento e só 2% para quem doou. Então, às vezes, é olhar essa equação como uma soma, né? E Ó, vou não... falar até isso, ó. Uma cesta são R$ 50. Semana passada, a gente recebeu uma mensagem no grupo do Facebook de um cara, um pai de família, que agradeceu, que ele falou, se não fosse a cesta que eu recebi, eu teria desistido de ir na entrevista de emprego. Tipo, é meio... Aí você fala, caraca, velho, R$ 50, mano. Tipo, aí você fala, que merda, né? Porque é muito frágil, é muito vulnerável. E a gente não sabe ainda se ele passou na entrevista, né? A gente tá torcendo e vendo se a gente consegue de alguma forma contribuir, mas você vê, porque talvez a decisão dele era assim, cara, não tenho o que comer aqui em casa, tenho meus filhos ainda. Meu, como que eu vou sair e não resolver isso e vou arranjar um trampo? Então você vê, o problema da alimentação, ele impacta em tudo, né, no processo. Eu vou comprar uma cesta básica ou vou pagar meu aluguel? Hoje tem muita gente sendo despejada, que é uma oportunidade de mercado imobiliário também, porque no Brasil é uma oportunidade também que você falou, olhar para quem é menos favorecido. Mas como eu, de certa forma, eu uso o que eu faço para equilibrar um pouco dessa cadeia, né? Enfim. Sim, não, total. Sua fala me lembrou um pouco a iniciativa da reserva, né? Que para cada peça vendida Sim. eles doam um prato de comida. E não sei se vocês sabem como nasceu isso, mas a reserva Não? estava investindo, pelo que eu lembro do livro deles, em educação ao longo do Brasil, lá. E certo ponto eles chegaram numa escola, num lugar remoto, e uma das pessoas ali da escola falou que os alunos não tinham desempenho porque eles estudavam de barriga vazia e que por mais Então. que eles estudassem, etc e tal, passar fome não te dá jeito de você ser produtivo, né? Seja escola, etc. E naquele momento, agora me foge o nome do fundador da O reserva. Rony, Rony. Naquele momento, o Rony falou: para tudo, vamos para tudo. inverter, não vamos investir em educação especificamente dita, vamos investir em ninguém passar fome no país. Quando a gente resolver esse problema, aí a gente pensa também nesse outro que é super importante.
E de fato, gente, acho que ninguém de nós, graças a Deus, vivemos numa super bolha, passou fome na vida, mas eu penso naquele momento que você está com fome e você fala, não consigo fazer nada agora. Se eu não comer, se eu não resolver isso, etc e tal, não me hidratar, biriri bororó, e quando a gente leva isso ao extremo, você fala assim, é isso, cara, tipo, vamos resolver o problema básico e depois a gente pensa no resto. Então, acho que a alimentação... Até porque quem tá precisando de comida, às vezes é o cara que vai fazer a sua manutenção ali no reboco da parede, né? Então, tem uma cadeia que no fundo a gente tá todo conectado, né? Então, se não diluir essa energia, vai sobrar de alguma forma para você, não tem jeito. Né? A gente tem que distribuir, não tem muito o que fazer. Eu queria aproveitar aqui, acho que a gente tem um preconceito no geral assim sobre filantropia, ONG. O Brasil criou uma imagem muito negativa desses movimentos assim. Eu acho que teve um momento tão grande de polarização entre direita e esquerda que filantropia virou coisa de esquerda. E aí você olha... Assistencialismo. Né? Assistencialismo. Aí você olha outros países que já têm mais tradição em filantropia empresarial, filantropia na pessoa física. Esses países já têm até regulamentações muito mais avançadas para ajudar as pessoas a fazer isso. Né? Então, você pega nos Estados Unidos, tem a figura dos trust funds, né? Que são os fundos que as empresas, as famílias conseguem constituir para causas sociais. Né? Então, e o Brasil não tem nem essa figura. Então, tem toda uma dificuldade hoje no Brasil para encarar a filantropia de uma maneira legal. Acho que eu vou aproveitar aqui esse finalzinho para a gente terminar a conversa. Acho que foi uma conversa super inspiradora, pelo menos do meu lado aqui. Eu não sei se o Aziz vai querer puxar o checkout, mas eu já vou puxar. Eu saí super inspirado. O Matheus é um cara incrível. Eu não sabia todo o histórico dele, nem... os detalhes da vinda dele para o Brasil, como ele começou a refúgios urbanos e tudo que ele faz desse lado mais social e como ele pensa, né, o negócio, a sociedade dele, como que ele chamou outras pessoas em torno de uma mesma cultura. Para mim, o Mateu e a Refúgios Urbanos é um exemplo do que a gente chama de desnegócio, que é um negócio do caralho, que está em torno de uma paixão dele e que, ao mesmo tempo, faz bem para todo mundo que está envolvido, não só os funcionários, mas os clientes e a sociedade como um todo. Para mim, o Mateu e a Refúgios Urbano é o exemplo de empresa que a gente quer divulgar e quer dar espaço para que mais pessoas se inspirem e tomem nessa fonte tão legal que é essa fonte do Mateu. Então, eu saio daqui super inspirado e super animado aí com a repercussão dessa conversa que a gente teve. Quer ir, Matheus? Checkout? Só tenho a agradecer, inclusive deixar para quem está ouvindo que é um desafio diário, não é algo que me satisfaça completamente, então todo ano, todo semestre eu penso o que a gente pode melhorar para ter um impacto maior com os nossos próprios associados, ter um impacto maior com as empresas que a gente apoia. Claro que nesse processo, acho que a coisa mais difícil, entre aspas, especialmente para quem empreende, é ceder uma parte do seu sonho para outras pessoas sonharem junto com você, desde aqueles que viram sócios até aqueles que são associados. Então, você precisa estar disposto a ter menos para que outros tenham um pouquinho mais, mas aí na visão macro todo mundo tem mais. Porque você perde um pouco de cotas societárias, mas você ganha um puta sócio. Você perde um pouco de faturamento, mas você ganha um projeto social incrível que você apoia. Então, acho que tem que se pensar numa equação um pouco mais macro, digamos assim, e estar disposto a revisá-la o tempo inteiro, porque eu acho que um dos riscos, né, é falar, nossa, eu sou um cara bacanudo, eu ajudo, eu faço, etc e tal, e daqui a pouco isso só está te servindo para inflar seu ego, daqui a pouco você não está indo mais para São Mateus para visitar as reformas que você faz, você não está pedindo para o Aziz ir entregar as cestas, e aí, tipo, cara, dar dinheiro é fácil. Eu acho que é muito mais querer mudar algumas coisas do que simplesmente pegar uma parte do faturamento e fazer, ou com os associados distribuir percentuais maiores, mas você não ter uma validação do ser humano, você não acompanhar o desenvolvimento da pessoa junto com o profissional. De novo, a gente volta àquela questão de se interessar verdadeiramente pelo outro, seja que ele seja o projeto social que você apoia, seja que seja o seu funcionário, o seu associado, enfim. Acho que é aí que você encontra a riqueza e é aí que você fala,
porra, foda-se que eu tô ganhando menos. Ou que eu tô doando mais. Tipo, é o todo, é o projeto de longo prazo. No curto prazo, realmente você vai perder. Se quiser olhar do ponto de vista do dinheiro, propriamente dito. Mas você está fazendo alguma coisa que faz sentido. Que, para mim, isso é um ganho que não está nos livros de contabilidade, mas que para você ir dormir tranquilo à noite. Legal. Muito bom, gente. Eu saio grato aos dois pela energia e a troca. Hoje, particularmente, eu estou num dia de esgotamento físico altíssimo também, quantidade de trabalho e sobrecarga de mudança, enfim, de várias coisas acontecendo nos bastidores. Mas eu saio nutrido do nosso papo. Eu saio te admirando mais 15% aí, mais 15 minutinhos à frente, Matheus, pelo que você está movimentando aí. Eu vejo muito espelho, né? Acho que tem um pouco do lugar de a conversa do empreendedor, né, Davi? Você também, a gente vai conversando sobre os nossos movimentos e você vai vendo vários espelhos refletidos. O espelho refletido, ele nunca é a mesma posição do que você é, ele sempre vai ser um pouco diferente. Então é como a gente usa um pouco das suas falas, Matheus, dos seus pontos, Davi, enfim, para me nutrir. Então eu saio nutrido do nosso papo e eu saio com clareza de que negócios incríveis são reflexo das pessoas que fazem ele acontecer todo dia. Seja pelo... Isso tem um preço, né? É o ônus e o bônus das tomadas de decisão. Para toda escolha tem uma renúncia. Então, eu admiro a escolha da Refúgios Urbanos pelo caminho que vocês estão traçando e que a gente consiga continuar fazendo coisas juntas, né? Porque a gente faz um monte de coisa juntas, só basta a gente querer e se movimentar. Valeu pelo papo. Para quem assistiu o nosso papo também, acompanha a gente. Desse negócio tá por aí. Matheus é mais um reflexo de muita gente muito legal que vai aparecer. O Davi que gosta me ajuda a compartilhar todos os canais direitinho para você poder acompanhar as coisas, enfim, que a gente vai divulgando ao longo da semana aí. Então a gente está no @desnegócio no Instagram e pode mandar mensagem para a gente também no contato@desnegócio.com. Espero os que aguentaram até o final, parabéns, leve isso para a vida e com certeza vocês vão construir algo muito bacana seguindo alguns dos aprendizados aí do Matheus e dessa linda história aí da Refúgios Urbanos. Hasta la vista, galerinha!